Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 51 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Uma máquina interpretando uma conversa entre o Trump e o líder da Coreia do Norte. Carol, imagina se a máquina diz uma coisa errada, pode gerar Sobre o robô que trabalha no restaurante, é por que a gente, como ser humano, acha que ele pode trabalhar 24 horas? Se ele é tão similar, por que a gente pensa nele como um escravo? Então tá, pessoal, apresentando os tripulantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico, da Pronoia Tradutória, a tradutora Carolina Valiter. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Henrique? Fala aí, pessoal. Da newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis, a designer de marcas Dani Lima. Tudo bom, Dani? Olá, Henrique. Olá, internet. Saudações. E por último, mas não menos importante, o grande programador Álvaro Neto. Fala, Álvaro, tudo certo contigo, meu velho? Tudo certo, boa tarde, bem-vindo a todos, bem-vindo aos ouvintes e obrigado pelo grande. E hoje a gente vai falar sobre o impacto da inteligência artificial nos serviços criativos. Mas antes, seus comentários e comunicados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 9 minutos e 53 segundos. Não desliga do nosso conteúdo, meu velhinho. Cadastra teu e-mail na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog e você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Colabore com o Aparelho Elétrico. Você curte escrever e tem afinidade com os temas que a gente trata por aqui? Tipo empreendedorismo, mercado freelancer, criatividade, produtividade. Que tal então ser do time de colaboradores voluntários do Aparelho Elétrico? Para saber mais sobre isso é só acessar aparelhoelétrico.com/colabore. E vamos aos comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi autossabotagem. E quem ranqueou alto nos comentários foi Tati Hart. Ah, tá sumida, Tati Hart. Gente, tô bem desatualizada nos podcasts, mas tô feliz por ter conseguido ouvir esse. Matheus, não encana com esse negócio de mudar o estilo. Só continua estudando e se aperfeiçoando. Estuda anatomia e perspectiva mesmo que você não faça desenhos realistas. E vai experimentando técnicas diferentes aos poucos. Esse conhecimento vai sendo aplicado de forma natural. E ao invés de mudar o estilo, você vai apenas evoluir ele. E não tô falando pra você evoluir para o realismo necessariamente. É mais uma questão de conhecer as regras para quebrá-las de forma criativa. O que você já faz muito bem, diga-se de passagem. E meninos, parem de se sentir culpados por não colocarem projetos pessoais em prática. Nem toda ideia precisa ser executada. Quando a gente tem metas bem definidas, fica muito mais fácil decidir em qual ideia investir. É que nem investir dinheiro. Pra finalizar, faz tempo que estou esperando esse podcast de TDAH sair. Abraços! Grande Tati! Pois é, realmente nessa questão do estilo, né, que a gente falou, do estilo do Matheus e de qualquer outro
outro ilustrador que pode ser que ele tenha um período de vida útil, né? A partir dali ele saia de modo, ele pare de ser interessante comercialmente, né? Então ficou aqui a dica da Tati Hart, que a questão não é mudar de estilo, mas sim ir evoluindo ele, né? Acredito que é uma bela dica, porque daí tu vai modernizando ele e de repente ele não fica datado, né? Ele ainda permanece atual. Bela dica aí da Tati Hart. Passando pro comentário do José Ramon. Fala, Henrique. Antes de mais nada, parabéns pelo podcast. Escuto o Aparelho Elétrico há cerca de 6 meses e vocês já se tornaram minha referência quando o assunto é mercado freelancer. Ó, que bacana, José. Quanto ao tema autossabotagem, o que ouço de amigos que atuam na área do design é sempre a mesma desculpa: falta de tempo. O fato é que autossabotagem muitas vezes nada mais é que uma mera muleta para adiarmos projetos que no fundo temos medo de dar o primeiro passo. É verdade. É o sair da zona de conforto para dar forma a algo que nunca realizamos. Confesso que posterguei durante muito tempo a realização de alguns projetos que havia colocado na gaveta. Minha desculpa? A mesma dos meus colegas: falta de tempo. Só vim me dar conta do que eu realmente estava perdendo quando me envolvi num projeto de identidade visual com a minha irmã. Me dediquei tanto que me senti realizado ao prestar toda a parte de consultoria na área. Com isso percebi que a autossabotagem estava me privando também da minha autorrealização. Olha aí que legal. A satisfação de fazer o que realmente gosto, dar o meu melhor e me dedicar 100%. Depois disso não parei mais e decidi tirar da gaveta tudo aquilo que estava parado, desde projetos pessoais até ações sociais, e me sinto muito melhor com isso. Continuem propagando a mensagem e os mandamentos do bom freela dentro do mercado de trabalho. Abraços e até mais. Cara, muito legal isso que tu falou aqui, José, que é a questão do primeiro passo, né? A gente sempre pensa que, vai dar muito trabalho, nunca fiz e não vai se auto-sabotando e aquilo nunca sai do papel. Cara, eu acho que assim, o primeiro desafio é, faz a primeira coisa que tu precisa fazer do projeto, né? Eu até acho que eu dei um toque, falei da gente desmembrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Eu acho que esse negócio do primeiro passo é mais ou menos isso. Qual que é o primeiro passo? O cara se propõe a fazer só o primeiro passo dessa grande tarefa, desse projeto que quer tirar do papel. Acho que por aí a gente já pega gosto, né? Ou a gente quebra o encanto, o feitiço aí da autossabotagem e aí a coisa tende a deslanchar, né? Bela dica aí do José Ramon. Vamos ao comentário do Samuel Delfino. Poxa vida, me sinto muito nos freelancers anônimos ouvindo o Aparelho Elétrico. É quase isso, cara. Acho que depois desses programas sugeridos pelo Matheus, TDAH, e pelo Vini, Prazo, você vai finalmente conseguir me convencer a procurar um terapeuta, Porman. Samuel, cara, assim, ó, terapia é a academia do cérebro, velho. Todo mundo deveria fazer, assim. Eu queria ver toda essa galera aí que... A mesma proporção de gente que faz academia fazendo terapia. E, cara, eu duvido que a gente não conseguisse melhorar o mundo com esse negócio aí. Galera que tá ouvindo que nunca fez terapia na vida, nunca procurou um psicólogo, reflita. Esse é o momento, é hoje. Pega o telefone e liga, manda aquele e-mailzinho, vamos melhorar o mundo. Mas vamos seguir aqui com o comentário do Samuel Delfino. Parabéns pelos programas, sou fã número 1. Às vezes acho que essas paradas só rolam comigo, mas vocês sempre me provam o contrário e me deixam aliviado ao saber que todos passamos pelos mesmos dilemas. Sou freela há 4 anos e aprendo pacas a cada podcast. Muito obrigado, Porman, por ter aprendido a lidar com o seu lado autossabotador e ter tirado essa ideia do papel. Aí, que legal, cara. Estou em processo de lidar com esse meu lado autossabotador para tirar ideias do papel. Sou tipo Matheus, sabe? Me cobro muito e nunca estou satisfeito com meus trabalhos. Equilíbrio e autoconhecimento para se superar a cada dia é a chave. Tenho buscado muito isso no momento e vocês estão contribuindo bastante com esse meu processo. Valeu! Esse é o comentário do Samuel Delfino. Perfeccionismo é uma coisa que tem até um certo charme, né? Quando, eu sou perfeccionista. Até tem gente que em entrevista com a RH, qual que é o teu defeito? Eu sou muito perfeccionista, porque tem um certo charme tu dizer que tu é perfeccionista. Inclusive, a gente já fez um podcast aqui, vou deixar o link na descrição do post pra quem quer saber mais sobre perfeccionismo. A gente fez um podcast que o título era Perfeccionismo, Herói ou vilão. Tem que tomar cuidado com esse charme que tem o perfeccionismo, porque pode realmente ser uma coisa que pode travar muito a tua produtividade e a tua carreira, né? Então tem que ficar bem ligado aí. Esse foi o comentário do Samuel Delfino. E esse então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 50, Autossabotagem. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto,
Passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Autossabotagem e participa do papo. Quanto mais pontos de vista, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. É motivo para pânico, meus amigos? Temos todos que mudar de profissão? A inteligência artificial é uma concorrente ou uma aliada dos profissionais criativos? Hoje a gente vai compartilhar a nossa visão sobre o assunto e tentar entender se é preciso recalcular a rota ou é só seguir em frente, firme e forte. Carol, eu acho que eu vou te convocar aí para ser a primeira a falar dessa parada, porque eu acho que no teu mundo aí da tradução, esse lance da inteligência artificial é mais sensível, né? Pelo que eu tenho visto aí. Acho que o impacto tá sendo bem grande, né? O pessoal já tá se adiantando e tá olhando lá pra frente e vendo, de repente... O que tu sente, Carol, aí no mundo da tradução a respeito da inteligência artificial? Como é que os tradutores estão se sentindo em relação a isso? Bom, vamos lá. A inteligência artificial, ela já faz parte da nossa realidade de trabalho há alguns anos, com a tradução de máquina, que um dos grandes exemplos, o maior deles, é o Google Tradutor. A tradução de máquina, ela é útil, porém, ela é uma ferramenta que você pode, enfim, usar a seu favor. E o que está acontecendo hoje em dia é que, com o avanço tecnológico, os aperfeiçoamentos aplicados em traduções de máquina estão sendo mais rápidos, né? E a sensação que a galera tem é que a gente vai ser passado para trás. O que tem acontecido muito, enfim, agências de tradução, que são um dos players do nosso mercado, né? Muitas delas estão deixando de passar serviços de tradução para tradutores humanos e pedindo que tradutores humanos revisem a tradução feita por máquina. E aí é claro que isso gera um frisson e um debate bem acalorado. Tem gente que acha isso um absurdo, tem gente extremamente pessimista, já considerando se realocar no mercado, porque não vai existir tradutor daqui a alguns anos. Tem gente um pouco mais otimista, que eu sou super desse time, que acredita que, da mesma forma que o computador surgiu na nossa vida, é uma máquina, né, uma tecnologia, a inteligência artificial, a tradução de máquina, ela também é uma inovação e ela não necessariamente precisa nos substituir. Ela vai substituir, sim, o profissional que não quiser se atualizar, porque é isso que acontece, né? Quem não usa computador hoje foi deixado para trás, certo? Então, eu acredito que quem não souber lidar com a tradução de máquina no futuro bem próximo, também vai ficar um pouco para trás. Mas, assim, o mercado em si tem várias nuances e várias sutilezas que tornam esse tópico um pouco mais complexo. Dani, o que tu acha, Dani? Tu que tá na área do design aí, né? Antes de começar, eu tava pensando assim, se a gente a Dani vai criar uma marca, a Dani vai lá conversar com o cliente, ela coleta os dados do cliente, é basicamente coletar dados, colocar na tua cabeça e ligar os pontos e tu vai gerar um resultado para aquele cliente. Um computador não poderia fazer isso? Então, cara, você resumiu muito bem o que eu tava pensando em começar. Que ontem, quando eu tava me preparando, assim, pro podcast, eu ouvi um talk do Bruce Sterling, que é um escritor, no SXSW desse ano, e ele falou uma coisa que eu achei muito genial. Eu falei, cara, acho que tem tudo a ver. Quando você vai analisar alguma coisa, começa sempre pelos piores cenários, cara, porque é quando, né, sua mente tá mais ativa, você tá mais capaz, assim, então começa pelos piores cenários e termina indo pros melhores, porque aí você dá um tom melhor. Então vamos começar nesse tom. Então é sim, corram pra montanhas. Henrique, você tem toda a razão. O meu trabalho eu ouço o cliente, eu traduzo isso em palavras-chave. A partir dessas palavras-chave eu faço pesquisas de imagem, de referência, junto isso no meu processo criativo e gero um resultado. Cara, isso é um processo que pode ser colocado num computador, certamente. Não tem nada de especial no processo em si. Tanto que já existe algoritmo que cria logotipo. A gente já viu isso, a gente falou em outro episódio. Então, assim, um computador, uma inteligência artificial vai poder fazer meu trabalho no futuro? Sim, um dia, quem sabe? Quer dizer, não sei se a gente vai chegar lá, não sei se alguém vai inventar isso dessa forma, não sei se vai ter interesse para que isso exista, mas se a pergunta é possível? É possível que daqui a 10 anos a gente não tenha mais trabalho? Acho que é. Corram para as montanhas. Nem 5 minutos de gravação aqui, praticamente, a gente já decretou a morte do serviço criativo. Mas até deixa eu esclarecer uma coisa que no outro episódio que a gente gravou, eu também critiquei um monte de coisa. Eu reitero a minha posição de otimista incurável, cara. Eu sou otimista. Mas é que, assim, pra mim
mim, ser otimista é que você tem que buscar sempre melhorar. E pra gente melhorar, você tem que ser capaz de observar o que não tá legal, o que não tá bom, o que pode mudar, porque senão se a gente acha que tá tudo bom o tempo todo, vai se esforçar pra mudar o quê, né? Tem que saber criticar também, pra ser otimista. Então, mas vamos começar com o cenário negro, corram para as montanhas. Eu prometo que eu vou melhorar ao longo do episódio. E tu, Alvaron? O Alvaron tá salvo porque o Alvaron é o cara que programa a inteligência artificial. É isso aí mesmo, Alvaron? O que tu sente a respeito disso, cara? Quero que vocês todos limpem a mente aí, respirem fundo, tá? Todo mundo, sério mesmo, todo mundo ficar com a mente em branco aqui na medida possível. Quando eu falo inteligência artificial, provavelmente vem na cabeça de todo mundo ou Matrix, ou Exterminador do Futuro, ou num caso mais otimista, o filmezinho aquele do menininho, que o Stanley Kubrick parece que começou e o Steven Spielberg acabou, etc. E não é nada disso, galera. Não é nada disso. A gente já tá vivendo a inteligência artificial, entendeu? Quando a gente tá aí trabalhando com o Siri, com esses sistemas que pré-agendam coisas ou reconhecem preferências de compra, o próprio Netflix, a gente já tá lidando com a inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela tende pra galera toda, pra todo mundo, ser mais uma coisa que tá ao nosso favor do que contra a gente. Num primeiro momento, é claro que existirão distorções, entendeu? Mas trazendo um pouco pro meu fórum, assim, é mais ou menos assim, ó, depois que surgiu o Wix, surgiu mais trabalho pra mim do que antes, porque as pessoas vão lá e fazem, e ele não consegue fazer o ajuste fino que o programador faz, entende? Então daí tem que chamar o programador. Todas as ferramentas de automatização só geraram mais trabalho pro programador, um trabalho cada vez mais inteligente, entendeu? Quem tem que se preocupar, quem tá escutando isso aqui agora é o seguinte, quem não sabe nada de programação. E quando eu não tô falando saber nada de programação, não tô falando assim que o cara tem que saber uma estrutura lógica, uma estrutura de repetição, o que é um array, eu não tô falando isso. Se souber, melhor. Isso aí devia estar sendo ensinado nas escolas como uma matéria tão básica quanto português e matemática. Isso é outro assunto. Agora, assim, ó, quem não consegue entender nem o que é copiar um widget e fazer um embed dele, por exemplo, entendeu? Quem não consegue entender o que é concatenar alguma coisa com ponto e vírgula, essas pessoas vão sofrer mais, porque a tendência é que as máquinas sejam cada vez mais incorporadas nas tarefas repetitivas. Por exemplo, citando o exemplo que a Carol falou, provavelmente o Google Tradutor ele já deve estar funcionando em algum lugar do mundo onde tem mais pessoas com trabalho mais excêntrico, digamos assim, como o principal tradutor de certas empresas, entendeu? Onde as pessoas estão lá só fazendo ajustes finos nessa tradução do Google Tradutor. Em várias outras áreas, eu vou citar depois para não me alongar na introdução, tem vários outros exemplos. Mas tudo isso vem com o nível de democratização. São as ferramentas que vão aprendendo com a gente, porque a inteligência artificial ela tem um estágio de aprendizado em todas as suas ferramentas que ela precisa muito do ser humano, e elas estão mais próximas daquele filme, acho que é o Ela, o nome, onde se apaixona pelo software que é a Scarlett Johansson, etc, né? Enfim, tá mais próximo disso, tá mais próximo do Siri, tá mais próximo do Waze do que de uma coisa Exterminador do Futuro, entendeu? Então fiquem tranquilos, porque não vai piorar a vida de todo mundo, vai melhorar, e a gente vai falar sobre isso depois com mais detalhamento. Olha aí, mas é curioso que o programador, né, o único programador aí, até eu estudei um pouco de programação também, mas não me considero bem programador, tá sendo positivo, né? Mas, Alvaron, tu pegou uma coisa ali que eu acho que é bem interessante, cara. O que difere uma inteligência artificial de um algoritmo tradicional? Tu usou, por exemplo, ali a questão que, o Netflix já é uma inteligência artificial. Eu não sei porquê, cara, talvez eu esteja errado, né? Mas eu entendo que inteligência artificial é aquele sistema que ele consegue, cara, se Ele consegue aprender. Ele consegue aprender. Ele aprende. Ele aprende, mas, tipo assim, o Netflix, ele é um algoritmo. Tipo, o Álvaro gostou desse filme de drama, então eu vou mostrar mais drama pro Álvaro, né? Mas eu entendo, assim, que, por exemplo, se for domingo de noite, o Álvaro não gosta de ver drama, então não vou mostrar drama. Tipo, consegue criar um novo porém ali na sua linguagem de programação. Não sei se eu tô conseguindo ser claro no que eu quero dizer. Sim, tem duas coisas aí, tá? Tem o algoritmo e tem o software que, de fato, ele, digamos assim, ele já é um conjunto. Eu não vou entrar num detalhe muito técnico, fica chato, assim, mas, digamos assim, ele é uma estrutura computacional lá que é uma inteligência artificial. Quando a gente vai pensar nesse software em si, a gente tem que pensar mais ou menos como uma criança. Todo mundo usa esse exemplo, é um clichê, né? Mas seria como uma criança aprendendo a ler ou uma criança que vai amarrar o sapato, entendeu? Quando ele aprendeu a ler um livro infantil, teoricamente ele consegue evoluir para ler um livro adulto. Quando ele aprendeu a amarrar o tênisinho dele, teoricamente, mais tarde, ele consegue amarrar um coturno, entendeu? Esse é o caso da inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial, para alguns teóricos, existem várias maneiras de ver a inteligência artificial, como existem várias maneiras de ver qualquer assunto, entendeu? Como você vai discutir semiótica, discutir, sei lá, gestalt de design, essas coisas, né? É tudo muito amplo, assim.
Mas, por exemplo, falando especificamente de inteligência artificial, muitas pessoas, muitos especialistas falam em inteligência forte e inteligência fraca. A inteligência fraca é aquela que faz a repetição de coisas. Então, para ir direto para um exemplo, onde que a gente vai diferir do Netflix lá, Henrique? Supondo que você é um advogado e tem que apresentar uma defesa de um cara. O que é melhor, tá? Tu botar um estagiário ou um profissional mesmo para examinar 200 mil processos, ele sozinho, até ele achar as jurisprudências que te servem e você daí selecionar 20 ali, ou você botar uma máquina que vai fazer isso, entende? Aí é que entra a inteligência artificial. Se você vai, por exemplo, publicar lá um boletim sobre dados, sabe? Boletim sobre dados do IBGE, sobre um balanço de empresa ou estatísticas de acesso à internet, uma pesquisa, até mesmo uma pesquisa de freelancers. A tendência é que a inteligência artificial trabalhe melhor gerando aquele boletim do que uma pessoa, entende? Porque são tarefas que exigem grande capacidade de análise com grandes massas de dados em pouco tempo. Por exemplo, se um cara está pesquisando um tratamento para o câncer para uma pessoa ou para uma doença grave, o que é mais fácil? O médico ficar 12 horas por dia em cima do computador catando na internet os artigos, ou um computador com base em fontes confiáveis já selecionar um rol e até mesmo determinar, ó, esse aqui me parece o ideal, entende? Numa primeira instância vai ser aí que entra a inteligência artificial. Isso é um primeiro momento. Depois a gente tende a ter coisas que são mais sofisticadas, mas pensa nisso tudo que eu falei, antes de se preocuparem, pensem nas estruturas humanas que são necessárias ao entorno disso, entendeu? Porque a máquina ela ainda não consegue dizer esse é o melhor artigo. A máquina ainda não consegue dizer esse é o melhor filme realmente, entendeu? Então tem alguns casos onde já vão se criar novas profissões, que são as pessoas que vão testar as interfaces, as APIs da vida, as pessoas que vão pegar os dados e analisar esses dados, isso já existe, entendeu? Então a tendência é que melhore. Agora, é como quando surgiu a microinformática, entendeu? Se o cara já sabia entrar e digitar uma linha de comando, ou se ele já sabia mexer lá no mouse, ele já estava andando. O cara que não sabia isso, ele tinha que correr atrás. Então, hoje, quem não entende o paradigma de programação, o que é uma API, por exemplo, essa pessoa pode se preocupar, mas isso ela aprende em 10 minutos no Google, entendeu? É só uma questão de disposição. O alerta, se houver algum, assim, ó, estejam atentos. Mas não se preocupem, não se preocupem disso, que não vai acabar o mundo, só vai facilitar, na verdade, entende? Beleza, encerramos aqui o podcast, então. Acabou, tudo bem, tá tudo bem, gente, não corram para as montanhas. Porra, Álvaro, tinha que deixar para a hora final. Não, mas eu queria pegar um gancho, um exemplo que o Álvaro deu, que é uma das coisas que pode ter uma grande repercussão da inteligência artificial no mercado, porque eu comecei nessa brincadeira do corro para montanhas, eu acho que é interessante a gente começar realmente nesse clima, mas, obviamente, a análise ela tem que ser mais profunda, a gente tem que olhar com um pouco mais de calma. E uma das coisas que eu acho muito interessante, e isso vai ter eu acho, né, no ponto de vista, um impacto muito grande no mercado, e como ele funciona não é só a noção, tipo assim, vamos perder emprego, não vamos perder emprego. Influenciar realmente como o mercado funciona, em como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam com o trabalho. O Álvaro deu o exemplo do advogado. Isso é uma coisa que já tá, se eu não me engano, o Álvaro me corrija se eu estiver errada, mas já tá rolando, né, porque tem o Watson da IBM que eu acho que é capaz de fazer isso. Hoje, acho que já tem uma parte do Watson que faz isso, pesquisa para advogados. Mas como um escritório normal, sei lá, convencional de advogado funciona. Os advogados júniores lá, eles entram, né? Então eles têm que ralar pra caramba. Quando o advogado que faz a defesa, ele precisa de uma pesquisa, ele vai lá pro advogado júnior e fala, cara, se vira aí, lê isso tudo aí, eu preciso dos dados tais. E essa é a forma que o advogado júnior tem de aprender a ser um advogado experiente. Todo advogado experiente passou por essa experiência de ser o júnior que faz a pesquisa. Quando você tira esse processo, ou seja, o advogado experiente agora vai lá no computador e resolve isso rápido, ele não precisa mais do advogado júnior. Como é que a gente passa a formar advogados experientes? A gente podia dizer, que absurdo, todo mundo vai perder emprego. Eu acho que não, porque a vida não é assim. As pessoas não perdem emprego, as coisas não mudam, as pessoas não sentam e falam, puxa vida, não tem mais nada o que fazer, vou sentar aqui e vou morrer. Não é, né? As pessoas vão atrás das suas coisas. Mas o que é interessante de perceber isso é que a forma de relacionamento entre os profissionais experientes e os inexperientes, digamos assim, porque esse processo de ensino ocorre em várias, se não em todas as profissões, ela vai ter que mudar. Porque qual é a diferença de verdade, um advogado que se formou, sei lá, no UFRJ em 80 e um advogado que se formou no UFRJ nos anos 2000. Os dois foram bem na faculdade, tiveram uma boa média, os dois são inteligentes. Qual é a diferença de verdade entre esses dois advogados? São os 20 anos de experiência, cara. Não, assim, um pode ser tem um pouco melhor aqui, um pouco melhor aqui, né? Tem as diferenças entre as pessoas, mas
experiência é só tempo, né? O trabalho que você realizou. Então, se um advogado experiente e um advogado júnior, os dois estão numa sala e eles estiverem discutindo um caso, entre aspas, em pé de... Acho que não sei se é entre aspas, né? Se eles estiverem discutindo um caso em pé de igualdade, ou seja, o inexperiente não é mais responsável pela pesquisa, o experiente é responsável pela defesa. Os dois estão discutindo o caso juntos. Cara, não tem por que o cara que é novo ter uma boa ideia também para aquela defesa, ou ter uma boa colaboração. Só que no esquema que a gente tem hoje nas empresas, as hierarquias que já tá meio caindo por terra, né? Mas tem muitas empresas que ainda funcionam assim. A coisa da hierarquia, tipo assim, não sou eu que determino como isso vai funcionar porque eu sou mais experiente, de repente começa a cair por terra por causa do uso da inteligência artificial. Isso é se é que eu posso usar essa palavra, eu fiquei pensando sobre isso, tá, gente? Isso é uma especulação minha. Ouvi algo semelhante no Mamilos, achei muito interessante, mas é interessante, acho que é uma disrupção na forma como os profissionais vão se relacionar. A gente aqui fala muito em colaboração, fala muito em trabalhar junto. Eu acho que é uma coisa que está muito presente no mercado de tecnologia, nos mercados mais modernos, de startup e tal, mas eu acho que ela não é uma realidade em todos os mercados ainda, né? Então eu acho que a inteligência artificial vai ser capaz de, pelo menos, confrontar esses mercados com isso. Tipo assim, cara, faz sentido vocês colaborarem aí. Vai ser assim, ou o advogado experiente vai chegar e vai demitir todos os júniores, e é isso aí, vou trabalhar com a inteligência artificial, não tô nem aí se não vai ter mais advogados novos e bons no mercado. Como é que isso vai ser? Sei lá, o futuro dirá, né? Pois é, mas isso é curioso, né? Porque o modo como vocês estão colocando, como o Álvaro colocou, sugeriu que no futuro a gente vai ter menos trabalho, né? O grosso do trabalho não vai existir mais e a gente vai ficar fazendo apenas reparos de máquinas. Então, digamos assim, como o Álvaro falou, hoje eu trabalho muito consertando a merda lá que o Wix não faz direito, eu tenho que meter a mão no código e fazer. Então... Ô, Henrique, só uma observação, não são só reparos, é o agregar a inteligência que a máquina ainda não tem. Tem mais isso também, entendeu? Tá, tudo bem. Hoje tu só agrega a inteligência que a máquina ainda não tem. Até já me ajudou no argumento. E quando a máquina tiver isso? Porque tá sendo gradativo, né? Então, o que eu entendo? A gente tá indo por um lado, a gente tá se desligando daquela função. A partir do momento que o computador conseguir caminhar com pernas próprias, a gente tá desligado disso. Vamos entrar aí na toca do coelho de vez, então, tá? Vou fazer uma pergunta pra vocês três, tá? Como cidadãos, assim. O que é melhor pra uma sociedade, tá? Ela ser administrada com todas as pessoas... Vejam bem que o que eu vou falar não tem nenhum contexto ideológico nem político, por favor, tá? Tô falando de uma hipótese. O que é melhor pra uma sociedade? As pessoas todas trabalharem, fazerem um grande volume de dinheiro e um software decidir onde alocar cada centavo, ou isso passar pela mão de pessoas que somem com dinheiro. Isso eu não tô falando de nenhum lugar do mundo específico. O que é melhor pra você? Não tem nada a ver com a nossa realidade, pô. Olha só, deixa eu falar assim, ó. Vamos dizer que eu quero dar R$50 pra cada um de vocês agora. O que é melhor? Eu entrar no home banking aqui, no sistema online, e mandar pra vocês uma transferência, um TED, ou isso aí passar pela mão de um escriturário e ele falar assim, bom, mas aí eu só passo aqui segunda-feira e gasto fim de semana. Entende? O medo, assim, das máquinas, ele é justificado, porque você pode manipular os sistemas, o ser humano pode manipular os sistemas. Entendeu? Isso pode ser colocado em urnas eletrônicas, pode ser colocado em jogos de aposta, pode ser colocado nas próprias redes sociais. Será que eu tô vendo as pessoas que realmente pensam como eu, que poderiam me acrescentar alguma coisa? Ou será que eu tô numa bolha dentro do Facebook, entendeu? Só que assim, ó, a evolução da coisa, se você olhar naturalmente, são as máquinas tomarem conta e criarem a sua própria ética. Porque o homem, ele é falho, assim, nessas missões todas, nessas missões que exigem mega esforços. Ele sempre tende a ter um viés onde ele procura se favorecer e deixar o outro de lado, entendeu? E uma máquina pode ser programada para que isso não aconteça. Quando a máquina tiver a inteligência do homem, nós vamos estar sob um risco gigantesco de uma ditadura em todos os sentidos. Nós podemos chegar no nível que nós nos tornemos obsoletos. Mas isso já é uma viagem para 200 anos, eu acho, entendeu? Até lá vão ter... Cara, muito mais, eu acho. Sei lá, vão ter vários passos gradativos para que isso aconteça, entendeu? Não vai ser assim, tipo, as pessoas pensavam que no ano 2000 ia ter espaçonave na Lua, táxi espacial até a Lua, mineração em Saturno e tal. Isso não aconteceu, entendeu? Porque todo sistema ele tem uma curva para evoluir, não é assim tão rápido, entende? As próprias tecnologias que estão aí hoje no smartphone só aconteceram porque o Steve Jobs teve praticamente um ataque psicótico e resolveu desenvolver aquilo ali, custasse o que custasse, entendeu? Porque essas tecnologias, na verdade, elas estavam espalhadas já há 20 anos, já tinha nos anos 80, já tinha monitor com
num touchscreen, entendeu? Então, assim, pra chegar num nível que as coisas comecem a nos substituir de fato, vai levar um tempo. Agora, por exemplo, a China já consegue reconhecer em uma multidão de 60 mil pessoas uma pessoa que tá ali suspeita. E isso pode ser bom, pode ser ruim, nós não temos como saber ainda. Agora, sendo objetivo na resposta do Henrique, é claro que vai ter ruptura, é claro que nós vamos ser substituídos em muitas coisas, entendeu? Porque isso aconteceu no telégrafo, quando o telégrafo deixou de ser usado, isso aconteceu quando parou a datilografia, vai acontecer, entendeu? Quem se preparar não vai sofrer tanto em todas as áreas, entende? Vamos passar a pelota um pouco pra Carol ali. Aí, Carol, tem alguma coisa a acrescentar aí? Tá com a cabeça fervendo ou não? Eu nunca parei pra pensar, quer dizer, nunca. Eu não paro muito pra pensar nessa questão que o Álvaro trouxe, né, da máquina no nível dominante, porque eu concordo que isso não estaremos aqui pra ver isso. Então, é meio que assim, cara, vou me preocupar com as coisas que eu acho que eu vou viver, né? Mas eu adoro essas inspirações. Mas puxando um pouco pra nossa realidade de substituição de funções, que é algo que a gente já sente no nosso dia a dia, eu vejo, pelo menos no meu nicho, como eu disse, tem uma galera muito preocupada, porque, sei lá, a área em que essa pessoa traduz é uma área facilmente automatizável, porque tem muito trabalho repetitivo. Exemplo, se você traduz um contrato de serviços básico, praticamente você vai traduzir outro muito parecido e vai ter que mudar algumas cláusulas, os nomes das partes envolvidas, acrescentar, tirar, que seja. Mas, sei lá, 70%, 80% das palavras que você digita em português, traduzindo do inglês para o português, elas vão estar lá. São aqueles jargões clássicos e que, para você não ter que ficar gastando o dedo, você trabalha num software de tradução, que se chama CAT Tool, Computer Assisted Translation Tool. Essa ferramenta, ela é composta por várias partes, e uma delas é uma memória de tradução. Então, você traduz o seu contrato e você alimenta essa memória com as soluções que você deu. Logo, se você pega um próximo contrato, você já tem, sei lá, 60% dele escrito. Você só vai precisar revisar o trabalho que você fez. Então, a memória de tradução já é um passo para você entender como funcionaria uma tradução por máquina. A tradução por máquina traduziria tudo e você teria que revisar o que ela fez. Aí que entra a questão do nicho. Um contrato simples, ele pode ser feito por uma máquina e revisado por um ser humano. Tem gente que pensa, nossa, horrível, perdi meu trabalho. Eu já penso, cara, que bom, vou ganhar, vou conseguir barganhar. Produtividade. Vou ganhar produtividade, é isso. Mas tem gente que tem aquela paixão de querer dizer que escreveu durante sei lá quantas horas e traduziu aquilo tudo, tintim por tintim. Eu não, eu já penso assim, eu quero otimizar o meu tempo, ter uma produtividade maior, pra eu poder meter a mão na massa só nos trabalhos que realmente precisam que seja um ser humano do início ao fim, que é o meu nicho. Eu digo que eu faço tradução criativa. Eu traduzo marketing, eu traduzo slogan, eu participo de projetos de transcriação, que é você localizar toda uma campanha culturalmente para um outro país. A máquina não faz isso. A máquina, no máximo, ela vai me poupar um pouco de digitação, porque ela, sei lá, se eu botar isso no Google Tradutor, eu tô usando o Google Tradutor, que é o mais conhecido, né? Mas se eu coloco isso no Google Tradutor, ele vai me sugerir uma tradução que provavelmente não vai ser boa dentro desse contexto extremamente criativo. Mas, por outro lado, já existe hoje um movimento de você ter um software de tradução automática que é alimentado por tradutores, entende? Então é aquela coisa, você ensina a máquina a traduzir determinado material, também com o mesmo intuito de poupar seu tempo e ganhar na produtividade. Vocês lembram como era o Google Tradutor há alguns anos atrás? Era bem ruim, era bem tosco. Era uma piada. Pois é, hoje agora não é. Para alguns pares de idioma não é mais. E tem gente que fica muito desesperado com isso. E eu não consigo ficar desesperada com isso, porque eu sei que existe o human touch, sabe? Assim, é aquele toque do ser humano que vai fazer toda a diferença. A máquina não reproduz cultura, entende? E ela não reflete. Mas, Carol, não é só alimentar a máquina com a cultura e ela vai, aqui eu preciso aplicar a cultura e ela vai aprender mais na frente? Não, porque uma frase depende de contexto. Uma palavra pode, em 3 contextos diferentes, pode significar coisas completamente diferentes. Mas como a gente consegue entender, a gente não consegue transpor a nossa inteligência pra máquina? Eu acho que a gente consegue. No futuro, acho que vai ser possível isso. Então, Henrique, acho que a gente pode entrar num detalhe sobre questão de inteligência, e de repente o Álvaro pode até ajudar, até pra gente entender melhor essas coisas, porque quando a gente fala em inteligência artificial, e a gente ouve a palavra inteligência, e a gente compara com a nossa inteligência. Mas o que é hoje a inteligência, essa inteligência artificial nos computadores? Por que ela não é nem próxima da nossa, e por que
que o computador teria muita dificuldade em localizar culturalmente. Um exemplo muito simples, tipo que o Álvaro deu, é o seguinte: se você mostra pra uma criança de 3 anos, você fala pra ela assim, isso aqui é um cachorro e a raça dele é labrador. Aí você tem um outro cachorro, aquele ali também é um labrador. Pronto, a criança ela entendeu que você tem cachorro e você tem cachorro da raça labrador. Um computador com inteligência artificial capaz de reconhecer fotos, você tem que alimentar ela com milhares de fotos e ela consegue entender que aquilo é um cachorro, mas ela tem muita dificuldade em contextualizar qual é a raça do cachorro. Você tem que alimentar ela com muitos mais dados, porque a gente tem uma mistura de inteligência, digamos assim, não é muito técnica essa explicação, mas a gente tem uma mistura de inteligência e a gente faz conexões que a gente nem percebe. É muito rápido, é um aprendizado muito rápido, a gente organiza muito rápido, e o que a gente chama de inteligência artificial hoje, ela não é capaz, ela é capaz de muitas coisas lineares, ou seja, uma inteligência que é cognitiva, ela é capaz de aprender, mas ela não é capaz de aprender coisas diferentes em diversos contextos diferentes, que a gente é capaz de contextualizar a informação de diversas formas, meio que de uma vez só. Por isso é que a realidade hoje, assim, de inteligência artificial, não é tão rápido assim, pô, se eu ensinar pra máquina, ela vai aprender, ela vai, e agora ela sabe a mesma coisa que eu. Não é assim, entendeu? Por isso que não... Tem algumas coisas aí, Dani, é que precisa mapear, exemplo, né? Precisa mapear tudo. E mapear tudo, a máquina, que nem a gente tem emoções, né? Empatia, né? Sei lá, vou pedir um aumento pro meu chefe hoje, mas tu chega lá, tu vê que o cara tá bufando. Não é hora de pedir o aumento pro chefe. Talvez a máquina fosse pedir o aumento pro chefe. Não é reconhecer que ele tava brabo, né? Tem muitas conexões que a gente faz, que no momento que tudo isso estiver mapeado e for possível colocar na máquina, eu não entendo por que a máquina não, sabe? É que assim, ó, Henrique, tem várias coisas aí que foram ditas. Por exemplo, a Carol falou em conceitos fundamentais ali. Ela falou que tem algumas pessoas desesperadas. Ela falou que ela não está desesperada porque ela está vendo o quê? Que a máquina vai gerar produtividade para ela, e a gente sabe que produtividade é adquirir riqueza, entendeu? Você só ganha mais dinheiro com o trabalho quando você se torna mais produtivo, entendeu? Então, ela falou em produtividade, ela falou em criação. A criação para a máquina ainda vai ser uma coisa muito difícil. Existem já máquinas que são capazes de copiar o padrão do Van Gogh, do Picasso, e fazer um quadro utilizando aquela estética, teoricamente, que ele está pensando em vários pontos pixelados, mas não vai ficar nunca nem no calcanhar de um desses gênios, entendeu? E outra coisa que ela falou foi... Não, no momento não vai ficar. Olha, vai passar 3 mil anos. A gente está chegando perto. É até uma questão interessante de falar sobre inteligência artificial. Mas tu vai passar 3 mil anos e vai estar lá o Van Gogh pendurado lá onde ele está, e vai valer mais que o da máquina. Pode acreditar nisso. Agora, ela falou um ponto-chave, que é o aprendizado da máquina. E tu tá falando que talvez a gente possa ensinar a máquina a ser como nós e tal, ou incorporar toda a nossa inteligência. Então, vamos dar uma aterrissada, já que da outra vez eu já fui lá no domínio do Matrix das máquinas, tá? Vamos pensar no que está acontecendo hoje. Se você olhar um shopping center, tem cada vez menos gente recebendo o ticket lá para pagar o estacionamento. Hoje em dia já são, pelo menos aqui em Porto Alegre, são só máquinas de autosserviço. Isso não deixa de ser uma forma de inteligência artificial, porque de certa forma ele está fazendo uma série de operações ali que um animal treinado não faria, entendeu? E que uma pessoa faria, e que acabou de ser desempregada, porque agora tem 3 máquinas lá que fazem 400 vezes mais rápido por dia. Então já tem sendo pessoas substituídas aí, pessoas que você não sabe onde é que elas vão parar, o que está acontecendo com elas, tá? Isso é uma coisa. Tem outra coisa que está acontecendo, que é o seguinte: a Microsoft, por exemplo, já conseguiu colocar no sistema de reconhecimento de voz dela, teoricamente, toda a cognição necessária para entender qualquer coisa que um ser humano diga lá em inglês, vamos supor assim. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Eu li a notícia meio rápido, assim. Então, se isso de fato aconteceu, significa que você já tem uma máquina capaz de entender as coisas, entendeu? Você já tem uma máquina que de fato entende o que você quer. Você tem já alguns robôs que têm expressões faciais, robôs que são capazes de entender várias línguas, entendeu? Então, assim, ó, as tecnologias começam a se juntar, que nem se juntou lá no terminal de estacionamento e que nem se juntou no smartphone. Vai chegar a hora que vai ser mais barato para uma empresa ter um robô atendendo as pessoas na entrada de um restaurante. Isso já existe na Malásia, se eu não me engano, já tem lá um robô que recepciona as pessoas para chegar no restaurante, entendeu? Porque aquele robô vai trabalhar 24 horas por dia se você quiser, não vai ter folga, não vai ter direitos, não vai ter nada, e vai fazer exatamente o que o cara faz. Se tiver um problema, ele vai ser capaz de entender. Não vamos longe. Tem um problema. iPad, mas pega um iPad, por exemplo, tá no restaurante ali, hoje a galera aí em muitos restaurantes fazem o pedido, vai na tua mesa lá, tu sentou, o que o senhor quer, não sei o que, tá
ele coloca no iPad e lá na cozinha tem um outro iPad que recebe o pedido. A partir do momento pode ter o iPad ali direto na mesa, o próprio cara pode. Mas o que eu queria colocar para finalizar só, amarrando com o que a Dani falou, é que são muitos degraus ainda para chegar na questão de replicar a inteligência do ser humano. Teria que, assim, já avançar para o computador quântico, teria que, haver tantas mudanças ainda que não é capaz. Eu acho que o computador mais inteligente hoje deve ter a inteligência de uma barata, eu acho. Não tem como ainda, entendeu? Porque é o que ela falou, são conexões entre neurônios que elas passam por cima do 0 e 1, assim, muito fácil, entende? Então nós somos frutos de milhares e milhares de anos de evolução, né, gente? Não vamos achar que a gente consegue reproduzir isso em alguns milhares de anos. Não, milhares não, centenas, né? Antes disso acontecer, o que vai ter, com certeza, muito provavelmente, é uma mistura entre homem e máquina, entendeu? Tipo assim, você ter softwares nos seus chips, no seu cérebro, etc., que vão tipo Matrix, assim, vão aprender a pilotar helicóptero. Isso é muito mais plausível do que um robô comportar lá um ser humano, entendeu? Assim, em termos de inteligência. Eu acrescentaria que, assim, a questão... 2 pontos importantes. A preocupação que existe no mercado atualmente é que esse ganho de produtividade acaba gerando uma vontade de baratear custo, né? O quanto custa um serviço desses. Exato. Uma lógica capitalista, né? É uma lógica capitalista. Isso acontece. E eu acho que aí cabe de cada profissional negociar, ver o que é viável ou não. Mas, pra mim, o que eu tomo vão existir funções mais flexibilizadas. Tipo, eu como tradutora posso ser uma revisora de máquina, mas se aquilo não for financeiramente interessante pra mim, o meu nicho de criatividade vai subir em valor. Porque, cara, uma máquina não vai poder fazer o que eu faço, que é, tipo, traduzir culturalmente, comunicar uma mensagem que não é apenas uma junção de códigos e de palavras em sequência, entende? É muito mais interessante pra mim gastar o meu tempo, a minha energia em projetos que vislumbrem essa necessidade do ser humano lidar com a tradução e não da máquina. Então o que acontece é que, assim, eu posso até revisar uma máquina em determinados trabalhos, mas os trabalhos que eu gosto de participar e que eu coloco toda a minha energia e que é o meu foco de negócio, vão ser os trabalhos que não vão ser substituídos por máquina, entende? Vão ser os tipos de texto que o Google Tradutor não vai mandar bem, saca? Tá, mas isso, quando tu diz não serão substituídos, é a curto prazo. Sim. Na tua existência, Carol, como é que tu organiza isso na cabeça? Porque pra mim tá claro que muita coisa que a gente faz, as máquinas vão conseguir fazer. Em não tão longo prazo. Eu vou dar um exemplo de um colega meu. Na verdade, é um exemplo que eu soube recentemente no congresso que eu fui. E eu vou até ouvir melhor o podcast dele. Ele é intérprete, que nem eu. Só que ele é escocês. E se não me engano, houve um episódio sobre substituição dos intérpretes por máquinas, né? Intérpretes de conferência. Essa questão surgiu depois que a Google lançou um fone que traduz simultaneamente o que você ouve. Então você coloca o fone, tem alguém falando em francês, você escuta no seu idioma. É genial, mas isso não é interpretação. E aí, assim, eu vou explicar o que é o toque humano. Ô Dani, posso só fazer um parênteses? Você imagina uma máquina interpretando uma conversa entre o Trump e o líder da Coreia do Norte por telefone. Carol. É, Carol. Desculpa, Carol, desculpa. Programador é fogo, né? Mas imagina isso, Carol. Imagina se a máquina diz uma coisa errada, pode gerar um problema nuclear, entendeu? E da mesma forma, da máquina traduzir algo textualmente tá errado e ninguém reparar, por conta do contexto. Mas assim, o que eu acho, Henrique, é que nesse caso específico, ele foi intérprete, né? Ele estava acompanhando um cliente, ele estava presencialmente numa reunião de negócios fazendo a interpretação, a ponte linguística, né? E ele percebeu, não sei exatamente o contexto, até porque eu acredito que seja algo confidencial, só sei que a sensibilidade dele humana e cultural de entender tanto a cultura do idioma dele e do idioma do cliente, fez com que o cliente dele não perdesse, sei lá, o equivalente a 8 milhões de reais. E uma máquina não ia conseguir pegar essa sutileza, essa nuance. Olha só, ela falou nesse lance do humano não poder ser substituído num processo refinado, tá? O que acontece comigo muitas vezes? Eu devo receber por mês uns 10 contatos assim, Álvaro, eu comecei meu site lá numa plataforma de sites grátis automática, não tá como eu quero, posso contar contigo para ajudar? Eu já não consigo atender todos e nem quero atender todos, entendeu? Isso significa o quê? Que um lance automatizado, ele não gera refinamento, vai demorar muito tempo para gerar, entendeu? Então o designer, ele vai pegar muitos casos assim, cara, olha só, aquele site lá que desenha para nós o logo, ou desenha para nós um panfleto, ou desenha para nós a marca, ou desenha para nós o site, ele fez, mas cara, tá faltando aquela coisa que eu não sei explicar. Essa é aquela coisa
que eu não sei explicar. Por enquanto, é um ser humano, no mínimo, mais 150 anos, eu acho, cara. Sim, é o Womanizer, né? Engraçado que tem o Easy Drummer, pra quem é músico, né? Tem uma extensãozinha aí, quem gosta de compor música em casa, tem o Easy Drummer. E aí tu coloca ali, não, eu quero uma batida de bateria 120 batidas por minuto. E tu vê que fica aquilo exato, né? Fica certinho. E aí, nessa própria extensão, tem um negócio assim, o botãozinho Humanizer. Aí tu aperta o Humanizer, ele dá uma atrasadinha na nota. Pra ficar, porque a gente, né, sente que, opa, isso aí é humano, né? É um humano que tá tocando aquilo ali. É louco, cara, mas é que eu vejo assim, Carol, no teu ponto ali do colega, que por causa que ele tinha o conhecimento dos dois universos, das duas línguas que ele tava ali intermediando a situação, eu só penso assim, isso pra mim parece um mero banco de dados. Que se tu colocar num banco de dados todas essas informações, o computador consegue fazer. Então, e não é. Mas eu acho que a gente, de repente, precisa voltar um pouco e pensar que a gente tá se falando muito em inteligência artificial. É moda. Se você achar, tem um monte de podcast sobre inteligência artificial, tá todo mundo falando sobre isso. É algo que atraiu a atenção das pessoas, de repente, né? Virou algo meio proeminente, assim. Mas, como a Carol falou muito bem no começo, na verdade, tudo isso que tá acontecendo, o Watson, os algoritmos, tudo são ferramentas criadas pelo homem. Assim como a gente tem a ferramenta desde o início do tempo, desde o início dos tempos. Então, vamos pensar na minha profissão de designer. Quando eu nasci, já existiam designers e eles faziam layouts no papel, usando compasso. O cara ia fazer colagem, ele tinha que montar um fotolito. O cara tinha que ter um conhecimento fotolito, cara. O cara tinha que montar o fotolito, revisar o fotolito. Ele tinha que ter um conhecimento técnico. Onde? No museu? Boa parte da nossa audiência, acho que não. De repente tem designer ouvindo aí que nem sabe o que é fotolito. Ele tinha que ter um conhecimento técnico muito grande. Ele precisava ter muito tempo de estudo e muito tempo de experiência para conseguir fazer determinadas coisas. E aí surgiu o computador, CorelDRAW, Adobe, e aí resultou meio nisso que a gente conhece nesses últimos 20 anos de mercado, que um monte de gente reclamando dos sobrinhos. O cara tem um computador, acho que é designer. E tipo assim, vamos sair dessa discussão, porque ela é chata pra caramba, a gente não aguenta mais ela, mas vamos pensar o que significa. Na verdade, a gente trocou de ferramenta. E essa ferramenta, o que ela foi capaz de fazer, foi democratizar o conhecimento. Ou seja, se antes pra eu ser designer eu precisava ter conhecimentos técnicos muito específicos, a quantidade de conhecimento técnico que eu preciso ter, que precisa ocupar o meu cérebro pra eu fazer a função de designer, é muito menor. Saber mexer num programa é muito mais fácil do que tudo que a gente tinha que fazer. A gente não, né? Eu nunca fiz, gente. Eu já entrei na profissão na era do computador. Mas tudo que você tinha que fazer antes como designer. Então, quando a gente passa a enxergar essas ferramentas como esse democratizador do conhecimento, ou seja, sim, é verdade, eu não preciso fazer uma faculdade de design para aprender a mexer no Illustrator. É claro que não. Mas onde é que está a capacidade do designer, então? A capacidade do designer é construir um logotipo? É a formalidade de conseguir construir uma malha, de determinar o espaçamento entre as fontes? Porque todas essas capacidades técnicas, todas essas formalidades são facilmente replicadas pela inteligência artificial, kerning, grids, curva áurea. Gente, uma máquina, ela já pode, em certos níveis, ela futuramente, próxima, ela vai poder fazer. Então, construir um logotipo, essa máquina, ela vai ser capaz. Então, onde é que está de verdade o conhecimento do designer? É nessa coisa que a gente está chamando aí de humano, esse toque humano, essas conexões, e sei lá, a gente entra nessa coisa meio holística que a gente não sabe explicar, mas eu tenho certeza que tem uma explicação melhor que isso, que é o que a gente chama de toque humano. Mas se a gente pensa em inteligência artificial como uma ferramenta, imagina daqui a alguns anos, assim como o fotolito deixou de existir, a gente passou a usar Adobe Illustrator, imagina que daqui a alguns anos, de repente, vai surgir o Adobe Inteligência Artificial, onde ao invés tem o Adobe Sensei, né? Já tem? Não vou procurar. Adobe Sensei é tipo um banco de dados, assim, que facilita o trabalho do designer. Facilita, ele ainda não, né, não bota de canto o designer de vez. Né? O trabalho de pesquisa, né? E o trabalho de pesquisa, é mais focado nisso, Tipo, tu coloca ali mais ou menos um mockup do que tu quer na tela, ele já te mostra fotografias parecidas com aquilo, né? Pra tu começar a montar a tua arte ali no coisa. Muito legal. Isso é uma ferramenta capaz de aumentar minha produtividade e, mais uma vez, democratizar o conhecimento. Porque essa experiência de como fazer essa pesquisar não é só entrar no Google e botar um monte de palavras. Assim, você vai adquirindo uma experiência de como pesquisar certas coisas. Não só no campo do design, mas em qualquer área, né? Mas, tipo assim, democratizou de uma certa forma esse processo. Mas imagina um pouco mais no futuro, onde eu possa falar com esse software, porque isso é uma coisa que está evoluindo também, né, Álvaro? A interface ser mais falada. Então, você também, esse tipo de programação, ele acho que ele é importante, mas ele também, acho que ele não vai ser tão essencial no futuro. Não sei, isso é
É que assim, ó, depende, toda tecnologia ela tem um nível alto e um nível baixo. O baixo nível é quanto mais perto tá lá do código de máquina em si, entendeu? Então as pessoas não deveriam se preocupar tanto, é o que eu digo, porque assim, ó, a evolução natural tecnológica, tá? Ela tem mais a ver com democratização e possibilidades de evolução e até distribuição de riqueza melhor do que com restrição, dor, sofrimento, entende? Você não vê aí o passeata dos operadores de telex dizendo, nos esqueceram, né? Porque os caras, eles se reciclaram e foram para outra coisa. Se você for pegar nas fábricas que foram mais automatizadas no século XX ali, especialmente da segunda metade para frente, todos os grandes engenheiros de produção, na sua maior parte, especialmente na indústria petroleira e automobilística, são ex-operários. E o operário é um cara que só opera, ele não agrega nada no processo. E eles se tornaram engenheiros, até alguns por ganho de experiência, entendeu? Então o cara que era só um operário de máquina, eu conheço um caso que ele era petroleiro, lá como se chama, operador de máquina, e ele saiu como super conhecedor de logística da empresa, entendeu? Se aposentou assim. Então o cara começou só operando máquina e no final ele dominava uma área gerencial estratégica sem ter feito curso superior, mas quem possibilitou isso foi a tecnologia, não foi o tempo, não foi o crescimento, foi a tecnologia. Então até a democratização que tu falou, ela tá já presente no sentido que essas bibliotecas aí, esses softwares, por exemplo, o próprio Watson, se eu não me engano, a API dele tá na internet. Então, qualquer que... Assim, ó, deixa eu só explicar para vocês o que é uma API a grosso modo, tá? Quando a gente tá copiando um código de Google Maps e colocando num site, a gente tá usando a API do Google Maps no nível mais alto, assim, no nível mais popular, digamos assim, entendeu? Porém... Eu acho que numa linguagem design a gente pode chamar, entre aspas, de plugin. Tipo pode plugin, ser, você bota lá e faz o negócio funcionar. Exato. Mas vamos dizer assim, ó, um designer que ele não saiba programação, ele nunca vai interagir com aquela API ali, mas daqui a pouco, se ele souber um pouquinho, ele sabe entrar num PHP. O Henrique pode falar sobre isso, porque eu sei que ele foi um cara que evoluiu do zero para um X em programação, que ele já não precisa de programador para a maior parte das coisas que ele faz, entendeu? E isso é um exemplo de como a tecnologia ajuda as pessoas, porque a pessoa, ela fazendo um mínimo esforço, ela já sabe assim, bom, se eu colocar essa linha aqui no PHP com os parâmetros da língua que eu quero, não sei o que, 3 ou 4 parâmetros, ele vai trazer para mim coisas que um outro designer não sabe fazer. Então eu já estou me destacando em relação àquele designer por causa da inteligência artificial. Se além disso eu agregar o valor criativo, bom, daí eu tô no estado, no estado da arte. Além disso não, né? Além disso não, porque a conclusão, para concluir o que eu tava falando, era um pouco isso. Na verdade, é importante a gente aprender a usar as ferramentas que a gente tem disponível e não ficar com medo das ferramentas, porque mesmo super inteligente, ferramentas são ferramentas e elas são criadas por nós. Sei lá, gente, daqui a 500 anos, 1000 anos, eu acho, gente, que realmente tem um longo caminho aí, em que essas ferramentas serão capazes de criar coisas elas mesmas, sem ter nenhuma influência nossa. Aí, de repente, a gente tá num momento, sei lá, exterminador do futuro. Será que isso vai acontecer um dia? Talvez sim, talvez não, mas assim, tá muito longe. Mas vamos supor que existe um software em que eu possa falar, porque como designer, eu pesquiso e aí eu faço o quê? Eu começo a gerar várias opções de ideias. Eu pego lá meu lápis, eu gosto de lápis e papel, sou dessa época, começo a rabiscar e daí eu vou tirando ideias, vou pescando uma, vou melhorando, vou refinando até chegar ao meu resultado final. Agora imagina se de repente eu tenho um software que eu possa falar com ele, não é fácil, ou tem uma caneta digital, como a gente já tem hoje, em que ele reconheça. Eu falo, cara, junta de repente um círculo e não sei o que, vamos ver verde, não, acho que é azul, e ele consegue me gerar 100 opções. Eu não consigo gerar 100 opções de ideias num dia, mas uma máquina de repente vai conseguir gerar 100 opções. E aí eu vou ter um monte de opções para eu escolher e para eu evoluir e refinar a minha ideia. Isso é um uso que poderia ser assim, né? Não existe isso hoje, mas poderia ter algo assim que seria agregar a inteligência artificial ao nosso trabalho de criatividade. E aí o valor tá exatamente isso, porque o computador, ele é muito capaz de pegar um logotipo que eu criei, por exemplo, e verificar se não existe um igual. Isso é uma coisa importante, a gente também faz. Quando eu crio um logotipo, às vezes eu olho assim e falo, cara, isso aqui tá meio parecido com um logo tal. Eu vou dar uma olhada, ver se não tá parecido demais, porque a gente tem esse viés. Às vezes, sem querer, não é plágio, gente. A gente processa um monte de informação. Às vezes, quando a gente cria alguma coisa, sem querer, cai lá algo que é muito igual a outra coisa. Então, pra mim, parte do processo criativo também é olhar, observar, tentar ligar com as minhas referências. Cara, será que isso não tá muito parecido com aquilo outro? Eu vou lá e olho. E na maioria das vezes, nunca me aconteceu de eu achar que realmente tá igual demais. Na maioria das vezes eu olho e falo, não, cara, tá parecido, mas tem uma diferença assim. Quando eu fico muito na dúvida, eu pergunto pra outra pessoa, fala, pra minha irmã, meu marido, fala, cara, isso aqui, você acha que parece com tal coisa? Aí ele olha e fala, não acho, ele não percebe a mesma coisa que eu. E aí eu vejo que, tipo assim, tá parecido, mas que tem uma interpretação diferente ali que faz virar outra coisa. A máquina, ela compararia a imagem com a imagem, ela não conseguiria colocar nesse contexto, então, de repente, ela chamaria de plágio uma coisa que, de repente, não é. Então, ela pode criar esse monte de opção pra mim,
mas o meu feeling vai ajudar a pegar a opção melhor, vai ajudar a entender, tipo assim, cara, isso aqui é parecido, mas não é a mesma coisa, eu vou usar num contexto diferente, isso aqui vai ser melhor. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela tem muitas aplicações, e acho que a coisa mais importante a lembrar é isso, ela é uma ferramenta criada por humanos, porque esse medo da inteligência artificial, é muito engraçado a gente pensar nele, porque ele não é novo, afinal de contas, os filmes que a gente tem são já, né, sei lá, dos anos 80, o medo dos robôs, o medo dos computadores, ele não é novo, e cara, na boa, vamos, né, sentar no divã e pensar, cara, será que a gente não tá projetando? Porque nós, como humanidade, a gente faz umas coisas muito incríveis, mas a gente é muito babaca também, né? Toda vez que a gente pensa em alienígenas chegando aqui, eles estão invadindo, eles querem matar a gente. Por quê? Porque nós, como seres humanos, quando nós chegamos nos novos continentes, né, a gente matou todo mundo que tava lá. A gente descobriu há muito tempo novos lugares, a gente extinguiu um monte de espécie. Então, assim, como humanos, foi o que nós fizemos quando descobrimos novos lugares. Então, acho que a gente projeta isso, e a gente projeta isso na máquina também. Eu achei interessante uma coisa que o Álvaro falou, um robô trabalhando num restaurante. Então, pensando que esse robô ele já tem várias capacidades cognitivas, ele tem uma certa semelhança com o humano, né? Porque se ele é capaz de fazer a função de um humano num restaurante, que é uma função muito social, ele tem, né, semelhanças com o ser humano. Mas o Álvaro falou, ele poderia trabalhar 24 horas. Será, cara? A gente vai construir robô pra ele ser escravo da gente? Será que é legal isso? Não, isso já existe. Já existe na Malásia, se não me engano é na Malásia, se vocês procurarem no Google lá, atendente de restaurante na Malásia, eu acho que é Malásia, ou é um lugar na Ásia, tá? Mas eu vou te dar um outro ponto de vista como isso pode ser bom. Imagina uma pessoa que ela é totalmente sozinha, e isso vai acontecer cada vez mais. Ela não teve filhos, ela não tem mais irmãos, ela é a mais velha, ela tá com 80 e poucos anos, e ela ainda consegue se cuidar, mas ela precisa de uma companhia 24 horas por dia com ela, entendeu? Não só isso aí é o filme Her. Um cão que vai ser o lado emocional, etc, e vai ser bacana pra ela, eventualmente, um gatinho, mas ela precisa de alguém que ajude ela a levantar, que ajude a chamar o médico se precisar. Não seria bom haver um robô humanoide que ela pudesse falar assim, hoje eu tô meio triste, tu não pode me ajudar aqui, e ouvir um pouco eu falar, e ele pegar e dizer assim, não, olha só, eu tenho uma ideia, quem sabe a gente não vê um filme, eu tenho aqui mais ou menos 200 filmes que a gente pode até conversar, e esse robô conseguir interagir com ela, e conseguir levantar ela pra tomar banho, ele ser a prova d'água, entrar no chuveiro e ajudar ela. Peraí, só um pouquinho, eu tô vendo aqui que o seu batimento tá um pouco acelerado, acho melhor chamar o médico. E ele já chama antes que aconteça, entende? As aplicações pro ser humano só são boas, não então, existe... mas olha só, que você entendeu o meu questionamento, de repente, por outro lado. Eu acho muito maneiro esse exemplo que você deu, eu acho muito, muito legal, eu acho que é uma aplicação muito legal. O meu questionamento sobre o robô que trabalha no restaurante é por que a gente, como ser humano, acha que ele pode trabalhar 24 horas, se ele é tão similar, por que a gente pensa nele como um escravo? Escravidão é um conceito humano, que não é nada legal, né? Por que quando a gente pensa num robô, e um robô em que a gente está atribuindo várias coisas humanas, isso é uma questão filosófica, né? Uma questão extremamente filosófica, já foi falado em vários livros de ficção científica. Por que a gente pode pensar que ele pode trabalhar como escravo, né? Isso se chama ética em inteligência artificial. Isso já é debatido. E agora um self-jabá. Eu traduzi um artigo que está disponível em domínio público sobre o mesmo tema. E é sensacional o que o Álvaro traz, tipo, dessas facilidades para nós, mas eu também concordo que nós somos os criadores das máquinas, logo as nossas merdas humanas, ou seja, a manipulação, escravidão e todos esses sistemas cagados que a gente insiste em repetir, eles também vão ser reproduzidos nessas máquinas. E eu acho que também é válida a discussão. Não, é porque pra mim, o grande coisa interessante da discussão da inteligência artificial, eu acho que realmente vai além da perda de trabalho, vai além até das aplicações, exatamente como ela vai se transformar num espelho muito claro e até cruel de quem somos nós como humanidade. E a gente está tendo a oportunidade de discutir previamente, porque existe um comitê internacional aí que está discutindo assim as regras do que você poderia, de como você deveria criar, do que você poderia criar. Por exemplo, uma pergunta: se eu crio um robô muito similar ao ser humano, com certas capacidades cognitivas, é legal eu botar ele para trabalhar 24 horas no restaurante? Será que eu não vou... Mas isso o robô... é uma questão filosófica, que é legal a gente se perguntar. O robô, a origem da palavra dele vem de trabalho forçado, se eu não me engano, tá? Ou de escravo. Não vou fazer essa pesquisa, mas o robô ele vem disso, tá? A gente não é legal, né? É que assim, existe a possibilidade dos robôs proverem num primeiro momento esse trabalho forçado mesmo, tá? Isso não seria de todo ruim, porque isso levaria as pessoas a um ideal assim meio helênico de sociedade em algum nível. Talvez isso caia para uma distorção de só os mais ricos poderem fazer isso, entendeu? Mas isso pode gerar um nicho de riqueza e de produtividade tão grande que as pessoas passem a viver dedicadas mais para a arte, mais dedicada para a filosofia, justamente para esses questionamentos. Sim. Hoje um garoto diz assim, pai, eu vou estudar a filosofia das máquinas. O pai dele, talvez por um entendimento meio tacanho, ele diga, cara, isso aí tá louco, não vai dar dinheiro. Talvez isso aí torne ele uma das mentes mais importantes do mundo, entendeu? Então, assim, a tendência, o robô, num primeiro momento, ele é o trabalho forçado, porque ele é uma evolução natural do processo. Mas a
partir do momento que vocês acham que smartphones vão existir para sempre, é óbvio que não. Isso tende para tecnologias usáveis, mais tarde tende para implantes, entendeu? Muitas pessoas vão dizer assim, cara, já existem ciborgues, já existem pessoas com alguns dispositivos implementados para audição, para visão, etc., para corrigir daltonismo, se eu não me engano. Então, assim, ó, a tendência é que a gente vá se misturando com os robôs também. A gente tem que estar preparado para isso. Vai chegar uma época, assim, onde a gente vai ter a questão de perder um pouco a fronteira entre as duas coisas. Aí talvez até tenha essa discussão, mas, assim, no primeiro momento é inevitável que haja até um maravilhamento no sentido de você ter a substituição desse trabalho repetitivo, idiota, de certa forma, por um dispositivo eletrônico. Vai existir uma série de problemas, uma série de distorções. Já teve um atropelamento de carro robô que matou uma pessoa. Então vai existir uma série de distorções, porque assim é a evolução da humanidade. A evolução da humanidade é repleta de acidentes, de crueldade, de erros. Só que a gente não pode cair nos problemas malthusianos, que é aquele cara, o Malthus era um cara que eu acho que no século XVIII ou XIX, agora não tô lembrado, ele disse, cara, vai faltar comida no mundo. E todo mundo, meu Deus, vai faltar comida no mundo. E o cara respeitava, mas como vai faltar comida? Não, é impossível produzir, cara. A gente não tem como produzir. Se pegar a curva de evolução da população e a curva de evolução da produção, não vai fechar. E ele estava rigorosamente certo, só que ele não contava com os avanços tecnológicos, entendeu? A agricultura de hoje, ela é uma coisa pós-ficção científica, se comparar lá com o arado, entendeu? Então a gente não pode cair na lógica malthusiana, porque daqui a pouco, assim como hoje em dia, você dizer assim pra minha filha lá de 18 anos, filha, esse cara aqui é teu amigo real ou ele é teu amigo virtual? Não faz o mínimo sentido. Não tem diferença, né? Pode ser que o cara diga assim, cara, ele é meu amigo, se ele é robô, se ele é... Eu tenho 95 anos e é ele que cuida aqui, cara, entendeu? E é possível que no velório do cara, esse robô vai lá ser o único a chorar, entende? Não chorar, mas... eu robô, né? Eu robô. Nossa, isso vai acontecer, galera. Podem se preparar. As pessoas que vão enlouquecer e dizer assim, não, nós vamos destruir todos os robôs e não sei o quê. Cara, sinto muito, mas isso é um passo natural, entendeu? E aos poucos vão aparecer os robôs que têm um nível de consciência que eles vão ajudar os problemas humanos, entendeu? Eles vão sentar para conversar. Inclusive, Álvaro, essa coisa que você falou, um estilo de vida melhor para todos, é claro que a gente também, inevitavelmente, eu caio sempre na questão de classe socioeconômica, né? Se isso realmente for democratizado, show. Mas é o que eu já penso no nosso microcosmos ainda em 2018, né? Não em, sei lá, 3.000 e tantos, quando isso 24. talvez aconteça. Eu quero trabalhar em parceria com a máquina, seja ela um software de tradução automática que eu revise, enfim, a ferramenta que eu use, porque, cara, na real, eu adoro o que eu faço, mas eu gosto mesmo de fazer outras coisas também, saca? Gosto mesmo de viver, né? Entende? Então, de verdade. Às vezes, quando eu vejo uma galera super se descabelando num discurso mega tacanho e conservador, no sentido de, tipo, cara, você tá reclamando disso e você tá reproduzindo a mesma reclamação que seus tataravós falaram, sei lá, sobre o telefone. Isso. É tipo, é falar, cara, tu gosta de sofrer, né? Tu gosta de ficar gastando o dedo, digitando durante 8 horas por dia. Eu quero produzir o que eu tenho que produzir e ver TV, dormir, sair, ter contato com pessoas e não só o contato virtual que a gente acaba tendo que estabelecer, porque a gente é escravo, né, dessa lógica de produção e trabalho e é uma lógica muito capitalista, a lógica das 8 horas de trabalho por dia, é uma lógica que surgiu no capitalismo, gente. Tem uma coisa muito interessante, é um pouco fora do assunto, mas acho que ilustra um pouco isso que a gente tá falando. A ideia, tipo assim, de você ter hora pra acordar, o relógio, o horário de Greenwich, isso é uma coisa que surgiu junto com os meios de produção, porque o natural, gente, é você acordar quando o sol nasce e você ir dormir quando o sol se põe. O nosso organismo é programado pra isso. Só que, quando surgiram as fábricas, era preciso que as pessoas chegassem lá às 8 da manhã, saíssem às 5. Se as pessoas precisam chegar lá às 8 horas da manhã, elas têm que acordar às 6, e aí elas têm que sair pro trabalho às 7. Então, essa ideia do horário pra acordar, ela nasceu com esses meios de produção que obrigaram é uma palavra que a gente foi obrigado, né? A gente começou a viver nesse formato, que a gente precisava trabalhar 8 horas por dia depois de muita briga, né? Porque eram 12, né? Mas tudo bem, não vamos esquecer as merdas que a gente fez, gente. Isso é importante, que é importante para as discussões filosóficas essenciais que a gente vai ter no futuro da inteligência artificial. Mas assim, haverá outras merdas piores, não se enganem com isso, entendeu? Porque, assim, eu não vou entrar em política, etc, nem mesmo nessa questão das 8 horas, tá? Mas vamos pensar essencialmente, o Brasil, vejam bem, eu quero tirar totalmente a política e a ideologia disso, tá? Se você desse na mão de cientistas japoneses altamente filosóficos, educados como perfeitos budistas, etc, com uma ética irretocável, eles não teriam aqui no Brasil todos os recursos para que todas as pessoas vivessem bem e poder prover isso? Hoje em dia tem a tecnologia necessária, não tem? Tem já isso. Tu já viu
Só que tem Zeitgeist, seres- Álvaro? Hã? O documentário o Zeitgeist, Zeitgeist? exato, o projeto da cidade, aquele tal, o projeto Vênus e tal. Só que assim, ó, por que não acontece isso? Porque tem outros seres humanos que manipulam toda uma condição tecnológica. Então é óbvio que vai existir manipulação tecnológica de pessoas mal intencionadas, porque senão hoje o Brasil seria a maior potência do mundo. Você poderia botar qualquer candidato de qualquer espectro e ele seria, porque os meios tecnológicos estão todos presentes aqui para que todos possam comer, todos tenham oportunidade, etc. Para que um garoto que vive numa periferia, ele tenha acesso a aprender APIs e ele desenvolva com o Watson e ele já sai direto para trabalhar lá no Vale do Silício. Tudo isso pode acontecer. Não acontece que pessoas manipulam. E agora eu vou deixar vocês mais encafifados, então, já que vocês estão indo para esse lado. O que vocês acham que vai acontecer quando surgir o estágio tecnológico que se chama de singularidade, que ele é pós... Quando a gente deixa de entender, o meu entendimento de singularidade é a gente deixa de entender a realidade. Exatamente. Eu não sou mais capaz de entender a realidade que eu vi. Ele é pós-inteligência artificial, entendeu? É quando você começa a ter indivíduos, corporações, tecnologias disruptivas surgindo por toda parte, de todas as formas, e você já não tem mais controle. Nada impede que uma pessoa desenvolva num laboratório micro-robôs que sejam capazes de destruir todas as outras forças militares. Com mais 1 ou 2 hackers, ele desvia todo o dinheiro do mundo para conta dele e ele diga, agora eu sou imperador do mundo, entendeu? É impossível? É impossível no momento, mas as coisas vão acontecendo e a gente não sabe tudo que vai acontecer. A coisa mais interessante sobre a singularidade é exatamente o fato de que a gente não tem como descrever a singularidade. Porque isso é uma realidade que eu não consigo entender, eu não tenho como descrever o que ela seria. Mas eu acho até, cara, a singularidade é um assunto que eu acho muito maneiro. E assim, na minha visão, e assim, não é uma visão técnica, eu li algumas coisas com isso, eu gosto de ficção científica e tal, ela já vem meio que acontecendo, assim, porque para algumas pessoas hoje já vivem numa realidade que elas têm muita dificuldade de entender. E a singularidade também não vai ser um estalo, né? Um belo dia a humanidade acordou, opa, singularidade, ninguém mais entende nada que tá acontecendo. Não é, né? É uma progressão, as coisas vão acontecendo, e em algum momento você tem um tipping point que, tipo assim, vai chamar a atenção. Mas elas são uma progressão, né? Mas acho que nem sempre Não essa sai, progressão não- ela é tão lenta, né? Às vezes aqui em Porto Alegre tava rolando aí que eles estavam querendo substituir, não sei se de repente o Álvaro tá mais a par, eu confesso que eu não leio muitas notícias daqui, mas 1 ou 2 anos atrás, eles queriam substituir, por exemplo, os cobradores por fazer a coisa automática, né? Daqui a 2 meses vocês estão no olho da rua. Não tem essa gradatividade, sabe? Daqui a 2 anos Não. vamos substituir vocês, e aí nós já estamos aqui Então. avisando vocês 2 anos antes, e eles querem esses 2 anos pra botar dinheiro no bolso. Porque assim, ó, eu comecei a instigar lá no início, e aí de repente tá a galera que tá ouvindo, tá, pô, o Henrique é contra a evolução. Cara, não sou contra. Não sou contra, eu acho que tem que evoluir sim, só que eu acho que tem que tomar muito cuidado. A sociedade tem que evoluir ao mesmo passo que a tecnologia evolui. E a gente tá falando, a tecnologia tá indo devagarinho, mas em alguns casos, rola treta, a galera fica desempregada mesmo. Tipo, que nem no Zafrão, ali no Zafari, aqui, supermercado Zafari aí. Se amanhã ou depois o tio Zafari quiser botar caixas eletrônicos, que o Henricão passa as compras dele, passa com o cartão ali, beleza. Aquela galera toda tá no olho da rua. Na Austrália é assim. Henrique, Na Austrália eu fazia mas peraí. compra sem ter gente ali pra me auxiliar. Mas Só passava os produtos. em fazer Londres também. Eu preciso fazer um parênteses nisso aí, Henrique, porque nesse caso específico, até onde eu sei, as últimas pesquisas dessa própria rede aí indicaram que eles têm que voltar a ter o atendimento humano do passado, que eles estavam se perdendo no posicionamento deles, cara. Então, assim, a curva é muito complexa porque ela é que nem uma cobra, ela vai indo assim, ela tem pontos que vai lá pra cima, pontos que vão lá pra baixo, entendeu? Pode acontecer no futuro que eu abra um restaurante assim, ó, só pessoas até aqui, não tem robôs. Se eu tiver liberdade econômica pra isso, todo mundo diga assim, pô, cara, lá é o restaurante que eu vou te levar hoje no restaurante. Que maneiro, eu vou lá naquele restaurante que tem Entendeu? gente. Exato. Entendeu? Mas Pode olha, acontecer. eu acho que isso traz uma outra questão que poucas pessoas comentam. A inteligência artificial, não vou usar a inteligência artificial como termo, perdão, mas a tecnologia substitui, e já substituiu, mão de obra de pouca especialização, né? Tipo, funções muito simples. E muitas pessoas ficam desempregadas. Mas aí não é o problema da tecnologia. O problema é da educação. O problema é do nosso mercado. O problema é do nosso sistema econômico. Exato. Quem manipula Saca? esses sistemas, né? Exato. Quem manipula esses Exatamente, sistemas. Carol. Por que o governo não ensina programação pro cara lá da periferia, que ele ganharia muito mais aprendendo programação do que aprendendo quais são todas as capitais da Europa, entendeu? Não que não seja importante, mas tipo assim, cara, vamos dar a oportunidade desse cara aqui já sair mexendo nessa porra e ficar com dinheiro, entendeu, velho? Pra ele sair daqui com 15 anos, ele não querer entrar num caminho A ou B, ele já é um cientista, cara, já entende? Quem manipula a educação faz um
horror com as pessoas. Esse problema do desemprego pós-tecnológico diz muito mais sobre a forma como a nossa sociedade é pensada e organizada. Exatamente. Não é culpa da máquina em si, porque existem funções que ninguém vai querer absorver, entende? Mas essas funções acabam sempre caindo para as pessoas que têm menor poder aquisitivo. E isso é escroto. Educação, né? E aí, é claro, como o Álvaro falou, quem manipula um sistema de educação, quem dita as regras, faz um projeto higienista com um discurso avançado e tecnológico, mas isso é uma parada... exatamente. Isso é uma parada que ninguém discute. Eu acho legal. Eu acho isso uma das coisas mais interessantes da discussão de inteligência artificial, porque o que o Henrique falou também é legal. A sociedade precisa andar junto com essa evolução da tecnologia. Só que ela não consegue, cara. A sociedade é uma grande bolha maluca orgânica. Ela não consegue acompanhar. Então hoje, nesse momento, a gente vive num mundo com uma lógica essencialmente capitalista. Então a educação, ela segue essa lógica também. Por que a gente fica vendo coisas que eu sinto arrepio quando eu vejo isso, tá, gente? Eu acho uma coisa horrorosa. Mas escolas fazendo propaganda de que eu educo o seu filho pro mercado de trabalho. Cara, eu não quero que se eduque meu filho pro passado, meu amigo. O mercado de trabalho de hoje, ele não vai existir daqui a 10, 20 anos. Assim como o mercado de trabalho hoje... Matamos mais alguma coisa. A gente tá sempre matando alguma coisa nesse podcast. O mercado de trabalho que eu estou hoje não existia 20 anos atrás. Se a minha mãe me colocasse numa escola que dizia que ia me educar pro mercado de trabalho, estava me educando pro passado. Que lógica é essa? Mas é a lógica capitalista em que a gente precisa criar pessoas capazes de atuar no mercado. Então, o grande medo que a inteligência artificial traz é, cara, eu vou ter uma grande massa de pessoas que não vão ser úteis pro sistema que existe hoje. Vamos pensar nisso além de ideologias, tá? Vamos pensar nisso como o sistema capitalista é um sistema que existe hoje. Como é que ele funciona? Pessoas têm funções dentro dele para gerar capital para si e para outros. Quando muitas dessas posições são tomadas por máquinas, e como a gente falou muitas vezes, que legal, porque é trabalho chato, é trabalho repetitivo, né? Ficou ocupando muito tempo da minha vida. E, poxa, eu queria poder tomar um pouco de sol, né? Poder passear. Então, é legal. Mas uma massa de pessoas vai deixar de representar utilidade para esse sistema. O que a gente vai mudar? As pessoas ou o sistema? Né? A gente vai banir essas pessoas e vamos manter o sistema? Ou será que a gente não é legal a gente discutir? Será que a gente pode mudar o sistema? Pode ser de outra forma. O que vai ser? Eu não sei. É outra coisa e eu acho que isso tem a ver também com a singularidade que o Álvaro falou, porque também é isso. É imaginar um mundo que funciona num sistema e num modelo diferente do que funciona hoje. Se você pegasse um cara lá da época medieval, que vivia numa cidade lá do castelo, e você botasse ele aqui hoje nesse mundo, dissesse pra ele, cara, aqui, essa aqui é a sua casa, você pode ir pro seu trabalho, no seu carro. Quando você sai do trabalho, você pode fazer o que você quiser, você pode ver televisão. Ele ia olhar assim, o cara ia ficar catatônico. Gente, que vida é essa? Como é que vocês vivem? Foi um sistema e um modelo do mundo, as coisas, isso que foi mudando ao longo, né? Que realmente mudou. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente tem que pensar no impacto que ela vai trazer no sistema que a gente vive hoje. E pensar numa forma que privilegie as pessoas, né? E não o sistema em si. O Banco Mundial, ele tá, de fato, de verdade, preocupado com essa questão da inteligência artificial, porque isso tem, de fato, um impacto sobre o modelo econômico que a gente tem hoje. Ou seja, as pessoas trabalham, ganham dinheiro, compram coisas. Se as pessoas não têm mais função de trabalho, elas não ganham dinheiro, como é que elas vão comprar as coisas? Se elas não compram as coisas, como é que a economia vai crescer? Bum, acabou. Não, renda não mínima. Funcionamos mais assim. E renda agora, mínima como é que universal, né? Não é por causa disso a renda mínima universal? Existe essa ideia da renda mínima universal. Mas aí eu só queria colocar alguns fatores importantes que se conectam ao teu raciocínio, que é o seguinte, tá? Pra gente fazer uma crítica completa ao capitalismo, e eu não sou defensor de nenhum sistema, eu acho que o ideal seria uma disrupção total coordenada por inteligência artificial, que hoje é só uma utopia. Se a gente comparar com o comunismo, por exemplo, na China, ele está empregando muito mais inteligência artificial no controle do cidadão do que qualquer país capitalista. Para você ter uma ideia, todos os meios de pagamento hoje na China, não existe mais cartão, se eu não me engano, é só por software, aplicativo, chega um dispositivo perto do outro e troca informações e resolve o problema. São eles que têm essa questão do reconhecimento de indivíduos na multidão, porque para eles o povo é uma força incontrolável de bilhões de pessoas, entendeu? E tem a questão também do comunismo estar implementando a avaliação do cidadão. Pode procurar isso, tem um programa de avaliação de critérios que vai dizer se você é um bom cidadão capaz de exercer suas funções, estar empregado e ter benefícios ou não, dependendo dos pontos que você atinge ou não. É um SPC do mal, assim, digamos assim, que está funcionando. Por outro lado, a China, ela tem um sistema muito galgado na meritocracia. O cara que é o imperador hoje, ele só é o imperador porque ele pegou uma das piores... imperador eu digo não, ele é o chanceler lá, mas é um imperador na prática. Ele só é o imperador porque ele se destacou entre todos os caras que foram governadores das províncias, transformando uma das piores províncias numa das melhores, né? Então, quando a gente entra nessa questão de sistema, a gente não pode esquecer
dizer que eles, tanto para um lado como para o outro, são interesses gigantescos se movendo, entendeu? E se você hoje quisesse lançar uma disrupção no Brasil, por exemplo, ela passa muito longe de Lula, de Bolsonaro, de todos esses caras. Ela passaria, por exemplo, se eu fosse bilionário ou milionário no Brasil, ou se eu tivesse tempo para me dedicar para isso, talvez alguém escute isso agora e possa alavancar isso. Se você quer mudar o Brasil, você não depende desses caras. Você colocaria galpões grandes nas cidades com máquinas ensinando a programar, a fazer logo, a botar site no ar, a fazer app, a fazer impressão digital, mecânica de robôs, etc., que a sociedade toda se vira sozinha, entendeu? Então, no momento que a singularidade real ser atingida, a gente vai estar numa, talvez esteja, que ninguém sabe o que vai acontecer, numa encruzilhada entre o controle total, que acontece num país como a China, que está se alavancando, mas que vem junto com o progresso, vem junto com meritocracia. Se eu for um cientista chinês realmente dedicado, eu posso me tornar um dos cientistas mais bem-sucedidos do mundo, entendeu? Em qualquer lugar do mundo. E vai ter a desigualdade que tem em alguns países capitalistas, como os Estados Unidos, onde você tem Nova York, também tem lá o centro, onde as pessoas não têm o que comer, em alguns lugares. Vai ter sempre isso, porque é do ser humano, mas também vai ter essa curva onde daqui a pouco as pessoas já não vão mais precisar de governo. O cara daqui a pouco ele não precisa mais ir na escola. Hoje em dia você está falando, porque o Estamos matando o governo já agora aqui também. Mais uma coisa está morrendo. Você pode educar seu filho em casa hoje. Você pode educar seu filho em casa hoje, entendeu? Você pode ensinar ele e daqui a pouco vão ter pessoas, robôs que ensinam também, entendeu? Então, Sim. A tendência pode acontecer das pessoas falarem assim, cara, foda-se o governo é uma taxa que eu pago aí por mês para não ser preso, entendeu? Mas Sim. Não me interessa mais, porque eu não fui na escola. Graças a Deus. Eu não sou formado em nada, eu não sei nem onde é que é a capital do Paraguai, mas eu sei consertar robô e tô ganhando 5 mil reais por mês consertando o robô. Pronto, um abraço, tchau. Eu só ia pontuar que, tipo assim, eu não tava fazendo uma crítica ao capitalismo, assim, é uma observação do sistema, como ele funciona e como é que o que está acontecendo pode se encaixar. Eu acho importante a gente observar. Eu não sei dizer como é que ele se encaixa no comunismo ou na China comunista, porque eu nunca vivi lá, eu nunca vivi sob um regime comunista, então eu sei lá o que ia acontecer. Mas, assim, eu acho que o que é interessante mesmo é observar essa questão de o que é importante de verdade para a humanidade. Porque, assim... Você mora no Rio de Janeiro, né? Eu moro em Você mora no Rio Petrópolis. de Janeiro, né? Mas assim, ó, quem mora no Rio de Janeiro tá mais seguro vivendo em Xangai comunista do que no Rio de Janeiro, que é ninguém sabe o que é. O Brasil ninguém sabe se é capitalista ou socialista, na verdade, tem um debate muito grande sobre isso, entendeu? Mas assim, todos os lugares têm coisas boas e coisas ruins, todos os sistemas acabam produzindo coisas boas e coisas ruins, entendeu? E a tecnologia, ela subverte os sistemas. Se você for ver, a tecnologia fez o comunismo adotar muita coisa. Pode ser disruptiva. A China comunista, ela é uma economia de mercado, entendeu? Só que controlada pelo governo, entendeu? Fica aquela loucura assim, mas o que é isso? Isso aí não sei mais o que é isso, porque a tecnologia subverteu, entendeu? Tem isso também. Porque a gente tem essa mania de dar nome às coisas, mas talvez as coisas agora tenham outros nomes que a gente ainda não deu, né? Não gosto muito dessa dicotomia, uma coisa versus a outra. Mas assim, voltando um pouco para um lado prático, a gente falou sobre sistemas, a gente falou sobre o impacto e tal. Eu acho que, na verdade, a coisa mais importante que a gente tem que pensar é, tipo assim, o que é importante de verdade para nós como seres humanos. E a McKinsey, que é uma consultoria, ela fez um estudo para tentar descobrir quais são os empregos que são menos suscetíveis à substituição pela inteligência artificial. Porque, diferente do que a Carol citou, né, os empregos que foram substituídos, os braçais, os repetitivos, agora empregos com capacidades cognitivas também estão ameaçados pela inteligência artificial. Então, quais características teriam os empregos, as profissões que têm menos risco de ser substituído pela inteligência artificial? Então, é imaginação, análise criativa e pensamento estratégico. Uma coisa interessante é que a criatividade, ela estava lá no 10º lugar, acho que coisa de, 5 anos atrás, não achei exatamente aqui o dado agora, mas há um tempo atrás ela estava em 10º lugar e ela subiu em pouco tempo para o 3º lugar. Então, quando as máquinas são capazes têm uma capacidade cognitiva de aprendizado, quando elas são capazes de fazer diversos trabalhos repetitivos e nem tão repetitivos assim, às vezes, que os seres humanos faziam, o que é importante de verdade para o ser humano? Imaginação, análise criativa e pensamento estratégico. E uma coisa que me dá arrepio é lado um pouco pessimista. Se a gente observar muito do que está acontecendo hoje, imaginação, criatividade e pensamento estratégico é uma coisa que parece muito, muito em falta. Essa mesma pesquisa, né, nesse mesmo artigo que eu li, fala que a forma de educação, né, o sistema educacional, ele é responsável por tirar a criatividade das crianças. As crianças começam super criativas e elas terminam o ensino médio, terminam a escola, sendo muito pouco criativas. Então, cara, essas três coisas, na verdade, o estudo foi direcionado ao mercado de trabalho. Essas coisas são importantes para o mercado de trabalho. Mas eu vou um pouco além e vou dizer que eu acho que essas três coisas estão muito aliadas ao que a gente chama de humanidade, né? O que é a nossa humanidade, a nossa imaginação, a nossa criatividade, a nossa capacidade de pensamento crítico
crítico, né? De observar as coisas e criar. A gente só chegou aqui por causa dessas coisas. Se a gente hoje, como na humanidade, se eu tô sentada aqui, falando num fone, ligado num celular, que tá ligado numa rede móvel, eu tô falando com pessoas de outro estado, gravando um podcast, né? Se neste momento eu estou fazendo isso, é porque a humanidade chegou aqui por causa dessa capacidade criativa, dessa capacidade de imaginação, de pensamento crítico e estratégico. Então, essas três coisas são muito importantes. Se a gente compara isso com o meio que a gente vive, essas três qualidades, elas, na verdade, elas estão muito difusas no mundo hoje. Se você realmente tem muita imaginação, a gente consegue encontrar muitas bolsas de imaginação, pessoas muito imaginativas, mas a gente também tem uma coisa, sei lá, um sistema, uma forma de viver, mas em que também faz a gente, às vezes, ser pouco imaginativo, faz a gente ser pouco questionador, né? Faz a gente ser pouco observador. Essas duas realidades, né? Essa exigência que a inteligência artificial vai trazer dessas qualidades e a forma que a gente está vivendo hoje, eu acho que elas vão bater de frente, né? A gente vai sobreviver de alguma forma a isso, né? Porque a gente é uma praga, a gente sempre sobrevive. Mas, assim, quando acontecer esse embate, quando essa coisa ficar muito óbvia, e é por isso, e daí que nasce o medo também, o que vai acontecer, né? E aí, a pergunta é, eu como indivíduo, o que eu posso fazer por mim e para aqueles que estão próximos de mim, para que a coisa seja interessante, para que seja legal para todo mundo, né? Boa! Acho que era isso. Deixa eu passar pra rodada final, senão esse é o podcast que nunca terminou. Vamos lá. Antes de chamar a rodada final, preciso te convidar, ilustre ouvinte, para ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Você pode apoiar a partir de R$1 por mês, mas contribuindo com 5 por mês ou mais, você tem acesso, além de outras regalias, ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Vamos começar essa rodada final aí. Eu vou começar eu falando aqui. Só quero falar uma coisa, tá, cara? Só uma coisa aí pra fechar com o grupo secreto. Tem um boato aí que já tem alguns drones de inteligência artificial atuando lá, viu, tem uns cara? bots, Então, uns bots. Vale a pena entrar pra ver se vocês descobrem quem é lá. Eu não vou dar pista mais. E eles estão pagando muito bem pra estar lá. Se o drone pagar, não tem problema. Se pagar, pode quantos quiser lá, bota mais alguns. Claro. Eu só queria falar o seguinte, assim, ó, eu não sou contra a evolução, acho que a tecnologia tem que vir, vem pra somar, vem pra ajudar pra gente ter mais qualidade de vida e tal. Faço muitas vezes o papel aqui de ficar instigando, de fazer o contraponto pra ver se a gente, né, desenvolve mais o assunto, porque se a gente também ficar sempre concordando, de repente a gente fica muito no lugar comum e não evolui os pensamentos, né? A minha preocupação muito com essa evolução, claro, serviços criativos, o que eu vou dizer pra você, querido ouvinte que tá ouvindo a gente, se tu tem um trabalho muito repetitivo, sequencial, que é tudo muito estruturadinho, tu segue só um roteirinho, cara, presta atenção, porque tu é um forte candidato a esse seu trabalho no futuro ser substituído por uma máquina. Eu acho sim, a minha posição é essa, assim, acho que a sociedade ela não evolui como, a maneira como ela se organiza, ela não evolui tanto quanto a tecnologia evolui, e isso pode ser bem sofrido, principalmente acho que para países de terceiro mundo, né, países que não estão desenvolvidos ainda. Eu acho que é isso, assim, tem que se ligar, né, que o nosso podcast aqui, ele foi mais voltado para serviços criativos, o impacto que a inteligência artificial tem em serviços criativos, mas a gente acabou falando de um monte de coisa aí que dá pra deixar a cabeça inchada por alguns dias e ouvir mais de uma vez esse podcast, porque tem muito insight legal, o Varon aí super dedicado aí, com sangue no olho, né, defendendo seus pontos de vista, a Dani também, a Carol também, e tem muita coisa legal, vale a pena, de repente, não sei se agora é o momento exato de voltar e ouvir de novo, mas bota na agenda pra ouvir, que com certeza tem muita coisa boa. E vou passar a pelota pra Carol aí, Carol que ficou um pouquinho apagadinha, né, Carol, eu acho que eu fiz muito o advogado do diabo contigo, dizendo que tudo era só mapear aí o comportamento da tradução e tal, não quero deixar essa imagem ruim aí, Carol. Eu vi que tu acredita muito, né, Carol, nessa questão da tradução aí, que pelo menos não no futuro muito próximo, tu ainda vai estar traduzindo, teu trabalho não vai estar comprometido, Carol, tu acredita ainda, agora te perguntando de novo no final do podcast, tu ainda acredita isso? Olha, não se preocupa de eu ter ficado um pouco mais calada, porque é muito bacana ouvir todos esses insights que o Álvaro e a Dani trouxeram, e de forma alguma eu não vou ficar chateada não. Eu percebi que você estava querendo fazer a roda girar, não, faz sentido. Então, eu acredito que em qualquer área, o profissional que sobrevive é aquele que está disposto a se flexibilizar em algum nível. Flexibilização envolve você se adaptar às novas tendências. E isso, é claro, depende do seu contexto, né, pessoal de vida e também profissional. O que eu vejo hoje, a tradução e a interpretação de conferências, elas estão na crista da onda desse processo de começar a tentar lidar de uma forma mais saudável para o profissional humano com a tecnologia
nesse caso com a inteligência artificial. E eu vejo que a minha profissão ainda tem muito pano para manga, porque o que um profissional da indústria de serviços linguísticos faz é viabilizar a comunicação. E a comunicação, ela é humana e ela tem uma infinidade de contextos de como ela se estabelece. Então, assim, dependendo do objetivo da comunicação desejada, uma tradução de máquina mais automatizada talvez seja o que o meu cliente queira. Por outro lado, um outro cliente ou uma outra proposta, um outro contexto exija uma tradução mais humanizada, vamos dizer assim, mais criativa, que tem esse feeling que a Dani tão bem pontuou agora no final. Então eu acho que é uma questão de equilíbrio. Equilíbrio em que você coloca na balança o pagar as contas, a sua saúde e, é claro, também a sua liberdade, o prazer da sua vida, que é o que a gente também trouxe, o Álvaro trouxe de uma forma ótima, falando, né, de como as máquinas podem, quem sabe, proporcionar esse paraíso na Terra. Eu acredito que a minha profissão ainda tem muito tempo de vida, talvez não como eu vivo hoje, exatamente, trabalhando do jeito que eu trabalho, com as máquinas que eu uso, com os softwares que eu uso no meu computador. Isso pode mudar, mas eu não me sinto ameaçada num nível assim, nossa, tudo que eu faço hoje vai acabar e deixar de existir porque eu vou ser completamente obsoleta. Eu não acredito nisso, definitivamente, porque eu sou uma profissional da comunicação, e comunicação é humana, e o ser humano vive em contextos muito diversos que exigem meu intermédio, de alguma forma. Muito bem. E links aí pra galera que quer te acompanhar aí na internet? Então, como todo mundo já sabe, eu tenho um blog de tradução, um blog profissional que fala sobre tradução, interpretação de conferências e vida freelancer como um todo. É o Pronoia Tradutória, bem facinho de me encontrar. Tenho também ele no Instagram. Tô tentando reativar o Twitter, só que não me adapto muito bem a essa rede. No Mulheres que Escrevem, eu ando bem parada, gente. Faz muito tempo que eu não escrevo por lá. Mas, enfim, esses são meus principais canais. E eu também mencionei aqui no podcast um texto que eu traduzi sobre ética na inteligência artificial. Bem bacana. Tem outras N questões sobre gênero e robôs e muita polêmica. Vou deixar vocês lerem. Muito obrigada, Henrique, pelo convite. Foi muito bom. Valeu, Carol. Valeu, Carol. Vamos passar a pelota pra Dani, então. Vai lá, Dani Lima. Se é que sobrou alguma coisa pra dizer aí, Dani. Cara, eu poderia ficar dias conversando sobre o assunto. Você faz uma parte 2 que ainda tem assunto, parte 3, parte 4. A sequência. Não, cara, eu sou fascinada por ficção científica, eu adoro. Inteligência artificial é um assunto que sempre teve muito na ficção científica, né? Mas não vou me alongar, porque senão, deixa eu aqui falando, vamos concluir. Eu comecei brincando Corram para as Montanhas, né? Falei que nem o Bruce Sterling, eu ia começar com o pior cenário e ia tentar melhorar ao longo do programa. A gente acabou entrando num lado tão filosófico que eu não tenho certeza se eu fiz isso. Mas algumas coisas eu acho que são importantes a gente lembrar e questionar. A primeira é a gente lembrar sempre que, seja inteligência artificial, seja robô, seja lá, por enquanto, e eu acho que por um longo tempo, são ferramentas que nós criamos. Nós criamos a inteligência artificial, nós construímos robôs, eles são ferramentas nossas. Em algum momento do futuro, talvez os robôs consigam construir os seus próprios robôs e aí você tem toda uma outra discussão. Mas acho que essa é uma discussão daqui muito pra frente. Então a gente tem que pensar que isso são ferramentas que nós estamos construindo. Por que a gente tá com medo de ferramentas que nós estamos construindo? É só a gente aprender a lidar com essas ferramentas, usar essas ferramentas para o bem da humanidade, para o bem do indivíduo e para o bem da humanidade em conjunto. Por isso que eu acho que essa discussão é tão importante, porque aí faz a gente pensar nisso, e isso é uma coisa muito legal dessa época que a gente está vivendo. A gente está tendo essa possibilidade, eu acho que ela nunca existiu antes, a inteligência artificial ela já é uma realidade hoje, ela não é assim, uma coisa do futuro, ela é uma realidade hoje. Mas a aplicação mais ampla dela é uma coisa para o futuro, e a gente está tendo essa possibilidade de discutir isso antes da coisa ser totalmente realidade. Isso eu acho uma coisa muito bacana. Eu acho que isso nunca aconteceu antes. Não nesse nível que está acontecendo, né? Por causa da internet, das redes sociais, a capacidade das pessoas de trocar informação, tá todo mundo falando sobre isso. De repente, um grupo lá, sei lá onde, na Inglaterra, conversou sobre a entrada das máquinas na Revolução Industrial, mas era uma coisa muito limitada, não tinha essa capacidade de comunicação que a gente tem hoje. Então, gente, vamos sempre lembrar disso. São ferramentas que nós estamos criando. Nós somos donos delas, não são elas que são donas da gente. Por mais que eu não
tenho muito essa visão, tipo assim, uma máquina nunca vai poder se igualar a um ser humano. Cara, eu acho que ela vai poder chegar muito perto em alguns aspectos. Mas, tipo assim, nós continuamos criando isso. Então, são ferramentas que a gente fez. O segundo ponto, eu queria voltar para uma coisa que o Álvaro disse lá no meio do programa, que eu acho que é uma coisa legal. O Álvaro mencionou obras de arte, né? A pergunta seria assim, se um computador, se uma inteligência artificial for capaz de estudar toda a técnica de Van Gogh, paleta de cores, as paletas, os temas, se ele for capaz de entender toda a técnica do Van Gogh e produzir um quadro original, no sentido de que ele não copiou um que já existe, ele fez um que não existe ainda, igualzinho, usando exatamente as técnicas do Van Gogh, esse quadro é um Van Gogh ou não é? É uma pergunta que às vezes a gente pode responder, tipo assim, claro que não foi o Van Gogh que pintou, mas olha só, ele foi capaz de usar exatamente as técnicas que o Van Gogh usava, que de repente o Van Gogh nem entendia inclinação de pincel, sei lá, tonalidade, porque o computador, com a inteligência artificial, né, uma inteligência mais lógica, digamos assim, é capaz de perceber e reproduzir isso. Se ele conseguir fazer isso, aquilo vai ser um Van Gogh ou não vai ser um Van Gogh? Qual é a importância do Van Gogh? Por que o Van Gogh é importante pra gente dentro da história da arte, dentro da nossa humanidade? E se ele não é o Van Gogh, por que ele não é? O que é importante, tão importante no Van Gogh, pra esse quadro não ser considerado um Van Gogh? Eu vou dar o que eu acho, o que eu responderia. Eu acho que esse quadro não é um Van Gogh. Eu acho que ele não é um Van Gogh, por quê? Porque no momento em que o Van Gogh pintou os seus quadros, ele sofreu, ele estava sofrendo alguma coisa, ele estava pensando alguma coisa, ele estava envolvido, tinha sentimentos envolvidos na produção daquela arte, não era só a técnica, né? Não é só a capacidade técnica dele de fazer um quadro, é todo o envolvimento emocional dele com o quadro, é por isso que o Van Gogh é tão falado na história da arte, toda a emoção envolvida no quadro do Van Gogh. Então, dá para pensar no seguinte, cara, então, peraí, se a máquina, ela tem capacidade cognitiva, ela consegue aprender, ela consegue fazer um monte de coisa que eu faço, e o que diferencia o Van Gogh da máquina do Van Gogh original é o sofrimento, é o sentimento, cara. Então, o nosso sofrimento é importante, gente. Sofrer é importante, nossos problemas são importantes, nossos dramas, de uma certa forma, são importantes. Não é importante demais, né? Senão a coisa fica caótica. Eu penso nisso também, porque eu agora tô lendo um outro livro que chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu não tô curtindo muito, não, mas um ponto interessante que ele coloca é como atualmente a gente tem esse desejo de se livrar do sofrimento, né? De se livrar dos problemas. E quando você faz isso, na verdade, você meio que acaba se livrando das emoções, mas o que faz a gente humano de verdade são as nossas emoções. O que fez o Van Gogh foram as emoções. O Van Gogh foi um homem torturado durante a vida dele. Ele se matou, né, gente? Ele foi realmente um homem que sofreu muito, mas é um gênio artístico. Então, a importância das nossas emoções, a importância da gente lidar com o nosso sofrimento e com tudo isso, em vez de viver nessa coisa escapista, que muitas vezes é até proporcionada pela tecnologia, né? Que você entra no videogame ou você entra no Facebook e aí você bota a sua foto feliz no Instagram, mas você tá super deprimido, mas você bota lá no Instagram pra todo mundo achar que você tá feliz. É uma cultura um pouco escapista que a gente tem, que também acontece nesse meio tecnológico. Ou seja, é uma sopa de coisas malucas acontecendo e a gente tá vivendo no meio dela. A boa notícia é, estamos vivendo e viver é muito legal. Só pra encerrar, então, meu trabalho vocês conhecem danilima.com.br, Twitter Dani Lima, Facebook Dani Lima Designer, Instagram também Dani Lima Designer. Eu tô meio fugindo das redes sociais, então vocês não me encontram sempre lá, mas vocês me encontram. E na minha newsletter, Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis. Sim, gente, eu continuo otimista, eu critico as coisas, eu vejo o lado ruim, mas eu realmente acredito na capacidade humana de sempre melhorar. Se a gente pensar, a época que a gente vive hoje é a época mais incrível de se viver, então, extrapolando, a gente pode pensar que daqui a 100 anos vai ser mais incrível ainda se viver, né? Quem me dera tá viver até lá. Então, minha newsletter que eu falo de design, de criatividade, de empreendedorismo e várias outras maluquices que me passam pela cabeça. Deixa eu dar 2 dicas. É uma palestra do SXSW esse ano, muito bacana, Bruce Sterling, legal ouvir pra desmistificar esse medo maluco que a gente tem do IA, tá? Muito bacana o que ele falou em inglês, legal. Mas é bacana de ouvir. E nessa mesma linha, se alguém tiver a fim de ler, eu adoro um livro que se chama Escolha a Catástrofe, do Isaac Asimov, onde ele tem vários capítulos onde ele vai escolhendo os cenários que tudo pode acabar, desde que o universo acaba até que a vida humana acaba na Terra. O argumento é, nós precisamos entender as catástrofes para que a gente possa prevenir ela. Eu adoro esse livro, é muito maluco. Você começa a ler várias formas do mundo acabar, sabe? Mas a ideia é exatamente essa. A gente precisa entender como o mundo pode acabar para que a gente possa se antecipar e fazer alguma coisa pra gente continuar. É isso. Juro que acabei, Henrique. Obrigada pela paciência. Isso que ela tá gripada ainda, senhoras e senhores. Dani Lima. Vamos lá, Alvaron. Alvaron, vai lá, desgraça de vez a cabeça da galera. Tudo contigo.
Beleza. Primeiro eu queria agradecer ao Henrique pelo convite, à audiência aí toda que está prestigiando, e às meninas, Dani e Carol, porque realmente a gente conseguiu conduzir um debate com várias ideias divergentes nesse mundo aí que está tão polarizado, tão ideologizado, e a gente conseguiu expor diferentes pontos com uma tranquilidade, uma compaixão mútua muito interessante. Então, um agradecimento. O que eu queria terminar falando que eu tenho um site também, que é o Alvaron, com N de nanorobô, então é Álvaro, com N no final, .com.br, onde vocês vão ter o meu hub lá para todo o resto. E o meu raciocínio eu gostaria de encerrar da seguinte forma, pessoal. Vai vir agora, já estamos no meio de uma onda de inteligência artificial. Tá? Não é a primeira nem a última onda que assolou, digamos assim, a humanidade. Quando tem uma onda grande chegando, cada um procura a sua prancha para surfar nela da melhor forma, ou sai correndo e é derrubado por ela. Então escolham sua prancha, não importa se vai ser um Morey, se vai ser um longboard, se vai ser uma prancha qualquer, e surfem do melhor jeito possível em cima dela, porque vai haver muitas coisas boas acontecendo. A Dani falou do Isaac Asimov, ele tem um livro que é A Fundação, onde os cientistas durante muito tempo manipulam uma série de grupos humanos, transformando a ciência numa espécie de mágica aos olhos dos humanos. Quem quiser ler esse livro, que vale muito a pena. A ciência, ela parece mágica aos olhos das mentes primitivas. Quem falou isso foi o Arthur Clarke, tá? E não se deixem levar por isso. Esqueçam um pouco desse pânico de inteligência artificial. Esqueçam do Exterminador do Futuro. Esqueçam do Matrix. Esqueçam do próprio IA. E pensem, se for para pensar em exemplos de filme, na hora que o Luke Skywalker desliga o computador no A Nova Esperança e destrói a Estrela da Morte. O que ele está usando ali? É a intuição. A intuição, essa coisa mágica que está ligada lá com o Van Gogh e o fato de que um computador jamais, nem no ano 3000 vai substituir ele, e o que ele pintar nunca vai ser o Van Gogh, como a Dani falou, vai ser um grande artigo de compra e venda no futuro. Uma pessoa que sabe aplicar a intuição em processos, que sabe aplicar a intuição acessoriamente às decisões das máquinas. Isso vai valer muito dinheiro, assim como a arte vai valer, assim como a filosofia vai valer, como tudo que as máquinas não podem produzir. E as próprias máquinas, quando elas conseguirem fazer o Van Gogh, elas vão ser capazes de reconhecer que elas não são o Van Gogh. Então a gente está vivendo mais uma curva, mais uma onda em que não vale a pena correr, vale a pena ver qual é o modo que a gente vai surfar e como a gente vai surfar. E se vocês querem pensar num filme, para encerrar, pensem naquele filme Quem Quer Ser Milionário, do garoto indiano, que ele não tinha cultura nenhuma formal, mas ele sabia conectar as coisas e utilizar tudo que ele tinha visto na vida dele para formar um raciocínio único e responder às perguntas do show. É claro que aquilo ali é uma fábula, mas eu já passei como programador por N situações, em empresas multinacionais, empresas pequenas, direto com o cliente, onde valeu muito mais a minha bagagem cultural, a minha bagagem de cultura geral e a minha capacidade de avaliar cenários e conectar pontos que normalmente são desconexos, e isso você ganha mais jogando videogame do que frequentando uma escola formal, do que qualquer outra coisa que eu tinha de bagagem acadêmica. Então, pessoal, cultura geral, ler bastante livros que formam as imagens subjetivas da mente, procurar conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, procurar ouvir as pessoas que pensam diferente da gente e construir raciocínios e mudar de opinião e mudar até de caminho na rua. Isso são coisas que as máquinas ainda não sabem fazer. O Waze, ele não vai saber tão cedo dizer para vocês onde é que estão as casas mais bonitas da região, a menos que vocês digam para ele, naquele caminho ali é mais curto, porém ele não passa pelas casas Art Deco. Eu sempre falo em Art Deco, né? É uma fixação, mas é isso, entendeu? Então, pessoal, foco no subjetivo, foco na criatividade, foco no que as máquinas não podem oferecer, porque se a maioria das pessoas não está preocupada com isso, está totalmente alienada ou não está desenvolvendo isso, e se as máquinas também vão levar um tempo para desenvolver isso, é óbvio que isso vai valer muito dinheiro, e vai valer muito... Não estou falando nem do dinheiro, estou falando das oportunidades de se movimentar pelo mundo, de conhecer pessoas. Tá, pessoal? Eu acho que esse é o recado. Foco no que as máquinas não podem fazer, porque quando elas se tornarem as melhores parceiras possíveis, ou na eventualidade delas se tornarem os piores inimigos possíveis, seja vocês se tornarem o John Connor lá combatendo a Skynet, ou seja vocês se tornarem um cientista que fica num laboratório de alta tecnologia de máquinas orgânicas interagindo com elas, o que vai valer mesmo é o componente humano, e é algo que daqui a pouco as máquinas vão buscar junto com o homem, que é esse mistério de criação, de transcendência, que é o que nos faz tão valiosos e tão diferentes e tão únicos. É isso. Muito bem. Isso aí. Grande Alvaron. Isso aí. Seguindo ali a pilha dos filmes, vou deixar aí recomendado pra galera o filme Her, né? Acho que em português é Ela, que é do Spike Jonze, sim. também é um filme muito legal aí com inteligência artificial. Beleza, encerramos então, galera. Abração, Alvaron, aí beijo Dani, beijo Carol, e a gente vai se falando.
E esse então foi o episódio número 51 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você tem medo de que a inteligência artificial roube mercado de você? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então era isso, um abraço e até mais. Faltam ainda muitos degraus, são degraus, né? Que se fala degraus. Degraus. Agora, degraus. Ué? Caiu? Ué, caiu. Álvaro caiu. Acho que o Álvaro caiu. De designer não, meu Deus do céu, eu cometi o erro que todo mundo comete, que eu acho a faculdade de design. Gente, quem fez designer foi minha mãe. Né? Eu faço design. Então, eu só quero dizer o seguinte, segura um pouco, Dani, segura um pouco. pouco que eu quero fazer um adendo, Desculpa. cara. Ó, eu tô deixando vocês Desculpa, estão falando a full aí. Tá, o Henricão, eu só tô de ouvinte aqui. Desculpa, Henrique, mas você pegou um assunto que eu adoro, desculpa. Não, e o Alvarão Vamos também, falar, o Alvarão ali, ele mete a quintinha, eu tô sozinho na pista, vambora. Agora só dá licença, deixa eu só falar um negócio. Já expirou esse gancho aí, já. Quê? O lado alto. Tô brincando. Não, que o alvo importante por ser o... Ai, meu Deus do céu, gente, isso entrou aí no meio. É a inteligência artificial, É o o HAL. robozinho da Dani lá, o que é isso? É o velho? HAL. Gato que pulou no teclado e deu play aqui no vídeo. Tá bom, encerrando antes que o Henrique me dê mais uma bronca. Tem o Alvarão É, ainda, nós vamos até as 2h30, isso. 2h30 de gravação. Vamos. Valeu, Dani Lima. Álvaro, por favor, Desculpa, Álvaro. deixa eu dar 2 dicas, desculpa. Vai deixa. lá. Vai. Meu Deus do céu. Tá... Vai, Daniele, cala a boca. 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 Vai, Daniele, cala a boca.